Olá, o Duas na Tri está no ar, a serviço da educação, em parceria com a Unip, que é a Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. Estamos também nas redes sociais. Nosso programa pode ser visto nos sites trianon.com.br, objetivo.br, unip.br e pelo Facebook, no curso-objetivo.br. E é hora de voltar o foco para a FUVEST. A segunda fase do vestibular mais concorrido do país acontece entre os dias 7 e 9 de janeiro. São 3 dias de provas que definem a entrada dos alunos na Universidade de São Paulo. E no programa de hoje, nossos especialistas falam sobre as diferentes questões discursivas dessa verdadeira maratona. Fique ligado, até às 4 da tarde, nosso compromisso é com a informação e a educação. O Duas na Tri está só começando. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Estamos de volta e o nosso assunto é a segunda e decisiva fase da FUVEST. Só lembrando que nós vamos começar aqui falando do primeiro dia, que é justamente com os professores e coordenadores do curso e colégio Objetivo de português, né? Exatamente. A primeira prova foi de português e de redação. Nós vamos conversar aqui com o professor Dutra, que é coordenador de português do curso e colégio Objetivo, e com a professora Cida, que é professora responsável pelo laboratório de redação do curso e colégio Objetivo. Professora Cida, começando pela redação, é uma prova muito importante, a redação, na segunda fase, né? De 300 pontos, né, que é o total da segunda fase, a redação vale 50 pontos. Bastante significativos esses pontos, porque a gente sabe que, na segunda fase, qualquer décimo já pode classificar ou desclassificar o candidato. Mas nós vamos tentar desmistificar esse medo da redação, né? Mostrar que ela pode ser uma aliada do candidato, e não uma adversária, como se propaga tanto, né? Olha, é um dia fortíssimo, na minha opinião, porque a gente tem português e tem redação, e dividido em 50 por 50, né? 50%, 50 pontos e 50 pontos. Então, a importância aqui é muito equilibrada, né, professor? Português e redação estão ali, né? É uma prova bastante analítica, bastante crítica, e é a única matéria que tem um dia só para ela, né? Olha a importância dela, matéria, não é? Ela é a rainha, num certo sentido, né? Eu também acho. E até, muitas vezes, é a nota de desempate também, a nota de português. Então, é o carro-chefe, porque sem linguagem não há conhecimento, né? A ferramenta do conhecimento é a linguagem, seja do conhecimento biológico, do conhecimento das humanas, enfim, o mundo é linguagem. Então, sem linguagem, você não formata o conhecimento. Por isso, é uma prova muito importante. Você falou que funciona como desempate? Não entendi. É uma nota que ela tem um valor maior. Por exemplo, se houver algum empate entre os alunos, geralmente a prova de português é a nota que vai definir. Pontuação dos alunos, a nota isso? mais alta, sendo a de português, ela define. Porque, como o Dutra disse, né, é uma ferramenta que é útil, a linguagem, para todas as outras disciplinas. O candidato que não é um bom leitor, ele tem dificuldade de interpretar todos os enunciados de todas as questões. Nós temos visto isso com bastante frequência, né, Dutra, nos exames. Inclusive, já caíram questões de poemas, sobre poemas, na prova de história. No ano passado, na segunda fase, caiu a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta Sabiá, e o Canto do Regresso à Pátria, do Oswald de Andrade, Não Permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, perguntando se, na prova de história, o contexto político e literário de ambos os textos. Então, na prova de história, caiu uma questão ligada ao contexto, e a partir de 2 textos de literatura. Isso é muito comum, inclusive. E os alunos, quando vão tirar dúvidas com os professores, às vezes de exatas, o professor começa a ler o enunciado com eles começam a entender o que se pede, aí eles até interrompem o professor. Diz, professor, já entendi. Era a compreensão da linguagem. Exatamente. Então, começa pela prova de leitura. A prova é de leitura.
é uma prova de leitura, de compreensão de texto, e aí, com as questões discursivas, depois, a capacidade do candidato de se expressar por escrito. E, no caso da redação, produzindo um texto dissertativo. Malu, aliás, a gente está, né, acompanhando desde o início, batendo, né, recebendo todos os professores. Nossa. Todos eles falam a mesma coisa, que o importante é enunciado. Não importa, química, física, biologia. O importante é o enunciado. Então, o importante é a compreensão de texto. Teoria do conhecimento do Wittgenstein, que diz assim: os limites de minha linguagem denotam os limites do meu conhecimento. Olha que coisa mais linda. Então, sem linguagem não há conhecimento, seja a linguagem matemática, seja a linguagem verbal. A prova da FUVEST é bem os limites de minha linguagem são os limites do meu conhecimento. Muitas das questões, você tem que ter o conteúdo, é lógico, mas eles fazem um jogo para você achar o conteúdo dentro do próprio texto. E eu vou aproveitar, Dutra, e complementar com uma frase da própria FUVEST. O estudante não deve aprender pensamentos, deve aprender a pensar. E aí é a linguagem. É a linguagem. Agora, Cida, puxando aí a sardinha para a redação, você imagina, né, com uma responsabilidade dessa, né, de escrever, como é que o aluno deve se colocar, se comportar, o que ele deve fazer na questão da redação, Cida? Bem, nós sugerimos sempre que, como a prova tem 4 horas, são 10 questões, divididas em 2 ou 3 partes, né, Dutra? Ele pode administrar bem, com mais facilidade, com mais tranquilidade, o tempo. Nós sugerimos que ele comece pela leitura da prova de redação e ele vá direto ao enunciado, à proposta de redação. Hoje, o tema já é definido pela FUVEST. Antigamente, o candidato precisava interpretar o tema, a FUVEST dava alguns textos ou algumas imagens, e ela pedia para ele depreender o tema. E aí ele saía com aquela dúvida, será que eu acertei o tema? Aí ele cada um tinha escrito sobre alguma coisa. Exatamente, ele tinha que decifrar. Já é difícil escrever, ainda tem que decifrar. Não. Hoje ela ainda é a predominância ainda existe a predominância de temas abstratos, temas universais, temas universais, temas atemporais, mas já é definido. Ela diz lá, escreva sobre a seguinte questão: o homem saiu da minoridade, as utopias são importantes, a política é indispensável, então o candidato já sabe qual é o tema proposto. Aí ele parte para a leitura da coletânea, que pode ocorrer. Pode haver um texto apenas, ou pode haver mais de um texto, pode haver uma imagem apenas. A FUVEST já trabalhou com vários estímulos, com várias formas de apoio e de estímulo à reflexão do candidato. E ele tem que começar por isso, identificando o tema, depois lendo, fazendo um rascunho da redação, ou pelo menos anotando as partes mais importantes. Daí ele vai para a resolução das questões, e é importante que ele faça isso, porque ele vai ter umas 2 horas para resolver as questões, e, quando ele voltar, ele pode lançar um olhar crítico sobre o texto, que, se ele fizesse o rascunho e passasse a limpo imediatamente, não seria possível. Então, é muito importante que ele guarde essa distância, porque aí ele consegue revisar o texto, consegue melhorar o texto. E depois, se o Dutra me deixar falar um pouquinho, que sabe como é que professora fala muito mais que professor, mas eu vou mostrar também como é que ele pode trabalhar o tema em si. Tá certo. Bom, eu não sou responsável pela sua fala. É que professor de português é muito retórico, né? É muito. No caso, ela falou, quer dizer, tem que já olhar o tema da redação, mas como são compostas e feitas as questões de português? Todas são dissertativas, não é isso? Todas. Tá. A prova de redação não é só a prova de redação específica, também como você escreve a resposta, né? É muito importante a formatação das 10 respostas. Geralmente, a prova da FUVEST ela já está assim, com um padrão muito definido, né? São, geralmente, 6 questões ligadas à língua, à interpretação de texto, podendo cair um poema, uma tira, uma frase ambígua. Enfim, são questões ligadas à interpretação, seja ambiguidade, regência, semântica, paralelismo, e 4 questões ligadas à bibliografia recomendada. Na primeira fase, a FUVEST trabalhou 6 obras. Trabalhou Vidas Secas, Sagarana, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Minha Vida de Menina, Claro Enigma e O Cortiço. 3 obras não foram trabalhadas: o Mayombe, o Iracema e A Cidade e as Ceras. É provável que, dentro dessa perspectiva,
3 livros que não foram cobrados, alguma coisa desses livros cairá. Ah, quer dizer, não entrou na primeira fase, mas pode entrar na segunda. Sim, 3 livros não entraram na primeira fase. Iracema, Mayombe e o livro A Cidade e as Cegas. É provável que algum deles entre. Agora, vai incidir novamente alguma coisa que já foi cobrada na primeira fase. O Memórias Póstumas, esse livro Minha Vida de Menina, que é muito social. Nós todos, professores, comentamos muito nas aulas. A questão caiu na primeira fase, que é o ângulo de visão dessa menina de 15 anos, um ângulo de visão muito agudo, que no final do século XIX ela percebe, no quintal da casa dela, na porta da casa dela, em Diamantina, a estrutura de um país que é uma república, mas ainda conserva muito do escravagismo. Então, essa questão foi muito cantada por todos os professores, estava na nossa revisão, e houve 3 testes sobre Minha Vida de Menina, comparado com Memórias Póstumas. Então, vai haver comparações. A FUVEST gosta de comparar, né? As obras. Exatamente, para perceber a intersecção e, ao mesmo tempo, a diferença, né? Porque você pode aproximar e pode também discriminar, separar. Então, prepare-se, principalmente para esses 3 livros que não caíram, Iracema, Mayombe e A Cidade e as Cegas, mas não descuide dos outros, que eles podem novamente aparecer. Um Machado de Assis, uma Alice Darrow, que é a Helena, ela assume o pseudônimo de Helena. Enfim, mas é uma prova que o texto fala. Por exemplo, uma vez que é uma questão sobre Machado de Assis. Um crítico perguntou, será que você fez um romance? O Machado diz, alguns acham que é um romance, outros acham que não é um romance. Eu mesmo coloquei no prefácio o narrador dizendo que é uma obra difusa. Enfim, às vezes eu acho que é um romance, outras vezes eu acho que não é um romance. Ele próprio respondeu do jeito dele. Ele perguntou, e você acha que é um romance ou não é um romance? O Machado já respondeu. É um romance porque tem uma história narrativa, mas não é um romance porque é muito digressivo, é muito comentado. Então, muitas das respostas... já estão na pergunta. Você tem que pescar. Claro que tem um conteúdo, mas eles armam um jogo, vamos dizer, um quebra-cabeça para você. Então, é a importância de você entender. Então, eles puseram o Machado de Assis todo sinuoso, né? Porque ele não responde claramente. Até para dar entrevista, ele é ambíguo. Então, e os autores, quando querem fazer isso... eles deixam o jornalista assim meio na sinuca, né? Mas a gente não sabe se está falando certo ou errado. Exatamente. Então, ele fez um jogo que ele falou a mesma coisa que o cara perguntou para ele. Foi, é um romance ou não é um romance? Não sei, às vezes eu acho que é um romance, outras vezes eu acho que não é um romance. E você, o que você acha? Os dois dizer, estão então, certos. faz o aluno pensar, Exatamente. Né? Tá. E olhar também para essas sutilezas também, né, Dutra? Isso é importante. Não tem pegadinha, né? Ele tem que filtrar bem, absorver bem e se posicionar e redigir, né? Mas essas perguntas são classificadas na literatura ou a parte de gramatical também não entra? A entra? parte de literatura, realmente. A parte gramatical não entra? Entra. As questões de gramática são todas assim a partir do texto, né? Por exemplo, eu me lembro uma ocasião, caiu uma letra do Cartola, O Mundo é um Moinho. Aí ele pediu, o mundo é um moinho, uma metáfora. E ele vai fazer uma reiteração, uma repetição. Ainda é cedo, amor, mal começasse a vida, está de partida, o mundo é um moinho. Se eu não me engano... Bela canção do Cartola, né, Dutra? Gravada, inclusive, pelo Cazuza. E vai reduzir as tuas ilusões a pó. Então, ele perguntou, o mundo é um moinho, uma metáfora. Então, você tem que achar metáforas correlacionadas. Então, pó é uma delas. Então, tem que procurar esse eixo. E aí também houve uma questão relacionada à norma, porque, como quase toda a música popular, ele vai misturar a segunda com a terceira pessoa. Eu acho que é um verso assim, presta atenção, querida. Aí ele vai para a terceira pessoa. Você, ele vai usar na terceira pessoa. Então, teria que ser preste atenção, querida, você. Então, uso muito comum. Então, apresenta os textos de música para o aluno não analisar. Não só de música, mas... Entendi. Por exemplo, uma vez que é o Rubem Braga, um contrassenso, ele estava em Portugal, conversando numa mesa com brasileiros, um garçom chegou para ele e perguntou assim, que raio de língua é essa que estão a falar que eu percebo tudo? Então, qual é o contrassenso? Eu percebo tudo,
que raio de língua estão a falar. Então, aí dá um... Tem um contrassenso que ele falou. Então, é o que você falou, né? Bem a sutileza do que está pedindo no texto. São questões ligadas à interpretação, Sim. questões de regência, de paralelismo, enfim. Tudo que... Mas é uma gramática aplicada a texto, não é uma gramática assim, conjugue o verbo... Ai, ainda bem, né, professor? Nossa. Sim, mas é talvez até mais complexo, porque você tem que ver a gramática viva, não é aquela gramática decorada, é uma gramática aplicada a texto. Em outro contexto, exatamente, né? O contexto da gramática, são as variantes linguísticas, o uso adequado da língua. Então, é uma prova muito tudo inteligente. Junto. É uma prova que quase sempre todos nós batemos palma para essa prova. Não é uma prova de como deveria ser um ensino de português. Nós vimos na primeira fase, achei... O que eu ouvi da primeira fase foi que foi uma prova honesta, eu achei bacana. Porque aí uma prova que não ali... quer testar o conhecimento do aluno, né? É a bola do jogo e a língua, né? Então, é isso. Cida, e a questão do ponto de vista? Na redação, o aluno tem que escrever, ele tem que sustentar um ponto de vista? Na verdade, a dissertação, né, que é o tipo de texto solicitado na FUVEST, ela consiste justamente na defesa de um ponto de vista, né? Toda dissertação consiste na defesa de uma tese, ou seja, de um ponto de vista que vai ser sustentado por meio de argumentos. E o interessante da FUVEST é que ela propõe discussões bastante abertas. Então, por isso que ela trabalha mais com temas que sejam universais, atemporais, temas abstratos, que permitem que o candidato fale de qualquer parte do planeta e que ele fale de qualquer época. Ele pode começar, ela pode até sugerir alguma coisa da contemporaneidade, mas ele pode se remeter a outras épocas, e torna o texto dele mais interessante porque ele vai usar o próprio repertório de conhecimento. De conhecimento. Então, a prova de redação é uma prova interdisciplinar desde sempre, porque ela pode reunir conhecimento de todas as fontes, das mais variadas fontes. E quanto mais o candidato mobilizar um repertório, que às vezes está lá escondido, ele vê as coisas de forma compartimentada, né? História é história, geografia é geografia, geopolítica é geopolítica, cinema é cinema. Ele não percebe que todo esse conhecimento, toda essa informação, essa bagagem que ele tem, pode ser muito útil para ilustrar, para enriquecer as ideias dele na prova. Então, o que ele tem que fazer? A partir do momento em que ele identifica o tema, ele começa a pensar, aí ele lê os textos de encaminhamento, e aí ele começa a pensar, o que eu sei, por exemplo, de literatura, que eu posso usar para sustentar meu ponto de vista, para argumentar de maneira consistente, convincente, porque a finalidade é persuadir o leitor. E nós temos observado não pode também, esquecer disso, né? Isso é importante. Toda dissertação tem a finalidade de persuadir o leitor acerca do ponto de vista do candidato. Claro. Agora, o que é interessante é o seguinte, como ela dá um tema bastante aberto, o candidato pode usar exemplos os mais variados. Então, o que a FUVEST diz é o seguinte, nós queremos ser surpreendidos pelo candidato. Nós não queremos ter um gabarito para corrigir a redação dele. Todo mundo vai ter que escrever sobre a mesma coisa, o mesmo tema, o mesmo tipo de texto. É sempre um tema definido pela FUVEST e um texto do tipo dissertativo argumentativo. Mas a defesa dele vai ser feita a partir dos argumentos de que ele dispõe, sempre considerando, lógico, o encaminhamento dado pela própria banca. Mas ele tem uma liberdade muito maior. Porque se ele, por exemplo, é muito bom em história, ele vai em história. Se ele é muito bom em autores, em pensadores, em filósofos, em sociólogos, ele vai buscar essas fontes para usar na redação dele. Então, cada texto vai ser um texto diferente. Então, o candidato na FUVEST ele tem a possibilidade de imprimir aquilo que a FUVEST chama de marca autoral. A marca de autoria dele. Por quê? Porque a escolha que ele fez do repertório foi uma escolha que ele se permitiu fazer, ele teve liberdade de fazer. Não é? Então, isso faz toda a diferença, e a FUVEST ela tem muito mais tempo para corrigir, é um mês para corrigir, são cerca de 22 mil redações, e aí cada redação é corrigida por duas pessoas que não sabem com quem fazem par, para uma não influenciar a outra. E aí, quando aparece, segundo a coordenadora da FUVEST, da parte de correção de redação, a Maria Tereza Fraga Rocco, ela diz que quando aparece um texto diferente, ela é chamada para ler o texto, e ela diz, nossa, que texto lindo, quando eu crescer eu quero ser como esse menino, como essa menina. Por quê? Porque o candidato trouxe uma abordagem inesperada. Mas o que seria é lindo isso, hein? Eu estou em casa lá esperando para saber o que a professora Cida vai falar de redação, e eu sou talentosa, o que eu posso escrever realmente
que chame a atenção? Então, da Maria aí Tereza? é que o entra essa diferente questão. é o quê? Citação? Na verdade, não é o diferente, não é A emoção? É a imaginação do candidato e essa capacidade de mobilizar um conhecimento que ele deixa lá armazenado e que ele imagina que ele vai só usar quando for solicitado numa prova específica. Mas esse é o diferente? Ele tem, por exemplo, ele está se preparando para as obras literárias. Tá. E ele pensa nas obras literárias só na parte da prova de português. Ele não consegue imaginar que aquilo tudo que ele aprendeu, que ele assimilou das obras, pode ser útil para ilustrar uma ideia, por exemplo, sobre amizade, como já caiu na FUVEST. Mas ele cita o livro, é isso? Ele pode citar o livro, aliás, cita, ele pode citar um filme. Por exemplo, eu me lembro... Você pega o livro Mayombe, tem um assunto muito interessante lá, que é o conflito tribal em Angola. E é uma questão muito interessante, que é a intolerância. Então, tem um quimbundo que não gosta do Cabinda, que não gosta do King Kongo, todos estão juntos, mas... E há duas personagens que eu acho muito interessantes. Um é o Moatinvua, que é o marinheiro. E sobre intolerância, eu falo, gente, o mar une, ele não separa. Eu de que tribo sou? Aí tem outro que é o Teoria, fala, pô, eu tenho o pecado original de ter o pai branco, porque ele é mulato, e ele é discriminado, e ele é o talvez. Então, numa terra do sim e do não, para quem é o talvez, eu sou o sim para quem é o não. E eu sou o não para quem é o sim. Então, não é aquele conhecimento bancário que falava o Paulo Freire, de você vai lá e saca e acabou. Você tem que ter uma criatividade de buscar exemplos, seja num jogo de futebol, seja num livro... Quer dizer, sair um pouco ele procura o ser pensante, né, Dutra? Agora, tem uma coisa, né, que todas essas ideias, por mais interessantes que elas sejam, é a palavra que vai escrever o texto. Né? Você tem que ter a organização linguística, porque senão vira uma coisa meio confusa. Eu ia falar disso depois da gente abordar o tema, né, sobre o que se pede, né, o tipo de texto, estrutura. É claro que tem que colocar o conhecimento dele, não é à toa que ele tem aulas de gramática, não é à toa que ele tem que ler bastante para ter um vocabulário variado, diversificado. Por quê? Porque as palavras, elas são os veículos do pensamento. Então, como é que eu traduzo o meu pensamento? Por meio de palavras. E se essas palavras não forem adequadas, não forem precisas, elas podem mudar totalmente, comprometer a qualidade do conteúdo. Claro. E talvez até a clareza. Então, sabe aquilo que o aluno diz assim, ele vem mostrar uma redação e eu disse, eu não entendi o que você quis dizer. Ou eu li e falo, mas você escreveu isso aqui mesmo? Não, professora, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, então você tem que tomar cuidado, porque tem um registro aqui. É um ato solitário o ato de escrever. E você não vai estar diante do corretor, do examinador, para esclarecer qualquer dúvida que ele tenha a respeito do que você escreveu. Claro, agora, não pode deixar dúvidas. Voltando ainda aos argumentos, que você falou, que tipo de argumento? Você está em 2006, o tema foi amizade, né? Amizade pura. Amizade. Então, chamou muito a atenção uma redação que a FUVEST divulgou, porque até 2013 ela divulgava as melhores redações. Era muito importante, porque era um parâmetro para o candidato ter uma ideia da diversidade de abordagens. E a pessoa começa o texto assim, que no livro As Mulheres Boas da China, a escritora Xin Han conta a história de uma menina que vivia muito sozinha e tinha como única amiga uma mosca. Ela começa assim. E aí ela fala, isso reflete a importância de nós termos amigos, de nós criarmos vínculos. E aí teve um outro texto em que o candidato começou com um trecho do Gênesis, da Bíblia, que diz, não é bom que o homem fique só. Mas o que mais chamou a atenção foram 2 textos que obtiveram notas acima de 8, sobre amizade ainda, que citaram aquele filme da época, um filme comercial, não era um filme cult, é o filme O Náufrago. Sim. Em que o indivíduo fica isolado numa ilha e ele não tem com quem conversar, ele faz uma bola de papel chamada Wilson, e ele fica conversando com aquela bola. E eles citam esse filme 2 vezes, 2 redações citam esse filme, porque muita gente diz, se ela usar um filme comercial, tem relação com o tema? Vai ilustrar, vai ajudar a ilustrar as ideias do candidato para ele se fazer entender melhor? Por que não? Perfeito. Muito bom. Cida, mas, por exemplo, a questão do vocabulário, não é? Como é que o candidato lê dicionário, lê jornal? Aonde que ele adquire esse conhecimento da palavra? Bom, as leituras, por exemplo, são os clássicos, né? Tem a linguagem adequada, que é a linguagem de padrão formal. O que ele não pode é fazer confusão entre o vocabulário formal e o vocabulário rebuscado, sofisticado, artificial.
A FUVEST considera o bom escritor, o bom leitor, aquele estudante recém-saído do ensino médio, que é um bom leitor de bons livros, de boas referências literárias. Então, os clássicos, claro, que ela própria sugere, que ela recomenda, cuja leitura ela recomenda, mas nós somos a favor da inclusão, né, Dutra? A leitura pode ser diversificada, e quanto mais diversificada ela for, mais imaginação o candidato também tem. Só 4 livros dessa bibliografia: Vidas Secas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Minha Vida de Menina e o Cortiço. Nossa, você tem linguagem para dar e vender. E linguagem no padrão culto. Que são clássicos, né? O Guimarães Rosa já é um inventor de linguagem, né? Já é outro nível. Então, é um fulano que... Só os clássicos já jazz, ajudam, aí né? é jazz. Ele tá E aí, pegando a questão da palavra mesmo... Vidas Secas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Minha Vida de Menina e o Cortiço, nossa, você tem linguagem para dar e vender. Agora, quando a FUVEST propôs, em 2013, política, participação política, houve um candidato que mencionou a revista Time. Ele disse que a revista Time tinha feito uma eleição do ser mais importante da época. E ele disse que a resposta tinha sido, o resultado da pesquisa tinha sido o ser que protesta, mostrando a importância da participação política. Cidadão que não é passivo, cidadão que não se conforma, cidadão que adota uma postura mais engajada. E ele usou a revista Time também para mostrar. E sobre a leitura, né, quanto mais diversificada for, então nós não condenamos quem gosta de gibi, quem gosta de histórias em quadrinhos, por quê? Porque a leitura, somente a leitura obrigatória, ela cria no candidato, às vezes, uma aversão. Porque é obrigação. Então, ele tem que equilibrar a leitura que é obrigatória com a leitura que dá algum tipo de prazer para ele. Se é um best-seller, que seja um best-seller, qual é o problema? O processo é de inclusão, não você tem de... que subir os degraus, começar. né? Porque há 2 livros aqui, Sagarana e Claro Enigma, são livros sofisticadíssimos. É como você tentar tocar bar tendo 3 aulas de violino, você está entendendo? Mas se você teve aula com o Dutra, o Dutra aproximou esses livros de você. A nossa função hoje é muito mais de mediar o texto do que de falar Guimarães Rosa, escritor modernista. Você tem que traduzir esse código. Então, porque o Guimarães também é duro de... Não, Drummond são escritores que estão escrevendo para escritores. É músico que faz música para músico. É o Toninho Horta, que faz música para músico. Para entendeu? músico, né? Não é um fulano que faz uma música mais comercial. Agora, quando você pega João Mayombe, ou mesmo ano passado estava o Jorge Amado, Capitães da Areia, são livros para formação de público. Né? Então, assim, são livros que abrangem um grande público, têm um repertório menos inventivo, né? Agora, você pega o Drummond, um livro que ele fez na maturidade, é um livro que você tem que conhecer o Drummond, você tem que conhecer a trajetória dele. Ele está escrevendo para o público que acompanhou um pouco a trajetória dele. É um livro muito maduro, então, mas todo o repertório é válido. Tem o Mayombe, que é mais fácil, mas, tirando o Mayombe, são livros que realmente a gente tem que traduzir o código, né? A gente tem que ser um mediador do código. É importante, realmente, quer dizer... É um conhecimento, quando chega na hora da FUVEST, é um conhecimento geral. Né? Aliás, só para a gente dar uma corrigida aqui, eu lembrei do filme O Náufrago, com o Tom Hanks. Era bola de verdade. Aliás, foi um filme comercial, porque era uma bola de basquete. Qual a marca? Tinha a marca Wilson. Uma bola de vôlei do Wilson, da marca, que chamou a atenção. Tinha a marca Wilson, Será que era de papel? Parece que era uma coisa assim. Acho que alguém escreveu sobre papel, alguma coisa assim. Mas, então, foi citado. E sobre a leitura, ainda complementando, acho que eu devo ter falado isso numa outra ocasião. Quando você vai a um nutricionista, você pede uma sugestão de um prato nutritivo. Geralmente ele diz, quanto mais colorido for o prato, melhor. Isso. E aí a leitura também, né? Quanto mais diversificada for, melhor. Agora, a leitura e a escrita também. A escrita, na verdade, é consequência da leitura. A gente se descobre escritor depois de ser leitor. Né? O Machado de Assis, por exemplo, se descobriu escritor depois de ter lido muito. Não, todo grande escritor foi um grande leitor. Você pode ser um grande leitor e não ser um grande escritor. Mas se você é um grande escritor, você foi um grande leitor. Necessariamente, você terá sido um bom leitor. Então, não há escritores que não tenham passado pela leitura. Quanto a essa questão da citação,
às vezes você precisa tomar cuidado para não citar forçadamente. Então, Já guarda aquele, né? Decora alguns bem impactantes para colocar. Por isso que ela disse que ele não deve aprender pensamento, você deve aprender a pensar, justamente por causa da citação. O Bauman lá, a modernidade líquida virou moda, né? Então, todo mundo citava o Bauman. Você está falando de futebol, é o pós-moderno. Você está falando de moda, é o pós-moderno. Quer dizer, às vezes você está marretando uma citação. E tem palavras também, né? Aquelas e fica forçado. Que estão na moda, não é? Então, toma cuidado, o texto tem que ser pertinente, né? As palavras da moda empoderamento, devem ser evitadas, né? Porque são modismos, na verdade, e que não traduzem com exatidão o que o candidato quer dizer. Ele imagina que... Porque houve uma época em que havia nível D, né? Você lembra, Dutra? Todo mundo escrevia. E não é uma linguagem D, pessoal, aí é uma linguagem... clichê, né? Como aquela linguagem. É o lugar comum, né? O uso popular consagrou e ele acredita que pode usar aquele no texto, vai impressionar a banca. Então, o que impressiona negativamente? Palavras da moda, porque elas não fazem sentido, normalmente elas são vagas, servem para qualquer situação, e essas palavras não são apropriadas. Cuidado com a precisão. Às vezes o candidato não tem certeza do significado de uma palavra. Então, não use aquela palavra. Troque por uma palavra cujo significado ele conheça e tenha certeza de que ela significa, porque isso também impressiona negativamente a banca examinadora. E menos é mais? É aquela história? Isso é o Graciliano Ramos, né? Enxuto. Enxuto, conciso. Não, porque às vezes a pessoa quer escrever bastante para gastar logo. Uma das grandes frases do Rubem Braga, já que a gente está falando de citação, o difícil é ser simples. É verdade. Dizem que O difícil é ser simples. Outra frase, o simples dá muito trabalho. Então, você pega um Graciliano Ramos, ele faz até uma comparação com a escrita com as lavadeiras lá de Alagoas. Que ele via as lavadeiras lavando, aí enxaguavam, aí enxaguavam de novo. Ele falou, aprender a escrever vendo as lavadeiras lavarem roupa. Você tem que enxaguar muito até deixar branquinha a roupa. Entendeu? É verdade. E com as palavras, isso também acontece. Cada palavra dele é uma pancada. Dutra, só uma curiosidade. Você leu muito, né? Você tem noção de quanto você já leu na sua vida? Muito menos do que eu gostaria de ter lido. Ainda falta muito. Eu tive colegas que leram muito mais do que eu li. Tem algum livro assim que você fala, nossa, esse livro eu não li, ainda eu gostaria de ler, porque é importante? Olha, há vários, né? Mas, olha, um livro que eu tenho em casa, ainda não li, é Ulisses, do James Joyce. Eu não sei se é o Ulisses do James Joyce, né? Então, sempre se renovando, é um inventor né? de linguagem, mas... Enfim, eu li muito menos do que eu gostaria de ter lido. Nós também, com certeza. Bom, Cida, nós estamos finalizando esse bloco e eu queria que você falasse, então, diretamente com o candidato, aí, com as últimas recomendações aí para essa segunda fase. Então, eu tinha começado falando sobre essa mistificação em torno da redação, de que ela é um terror e de que ela é inimiga do candidato. Não precisa ser. Porque, como eu disse, o tema já vai estar definido. A FUVEST sempre vai dar algum embasamento para ele, e ele vai considerar esse embasamento, vai ler várias vezes, que nem no ano passado. No ano passado, a FUVEST deu um texto só do filósofo alemão Immanuel Kant, em que ele falava que o homem não tinha ainda se emancipado, tinha continuado na menoridade, não tinha alcançado a maioridade. Isso assustou muito os candidatos. Mas a questão é assim, não é para você continuar filosofando, tentando imitar o Immanuel Kant, é para você transformar o abstrato no concreto. Okay. Então, o que quer dizer? A FUVEST perguntou, o homem conseguiu se emancipar ou ele continua na menoridade? Então, ele deveria dizer, por exemplo, se ele quisesse se posicionar do jeito que ele quisesse, porque não se faz correção ideológica, ele diria... O homem se mantém na menoridade, sim, porque ele não tem autonomia, porque ele não toma as próprias decisões, porque ele permite, por exemplo, que políticos que o representem tomem as decisões por ele. Ele se acomoda, ele adota uma posição conformista, resignada. Isso se reflete também quando ele busca autoajuda, quando ele busca pessoas que façam coisas que ele próprio poderia fazer. Então, seria uma maneira de ele responder a essa questão. E é muito importante que, então, que o candidato já tente deixar, mais ou menos, registrado o posicionamento dele já no primeiro parágrafo, para não ter problema de fuga ao tema proposto. Perfeito. Tá? E não tem aquela história de, por exemplo, como tem no Enem, né, proposta de intervenção. Não, ele pode traçar uma perspectiva em relação ao tema, ele pode fazer uma previsão, vaticinar alguma coisa, ou até sugerir, por exemplo, é tempo de resgatar a maioridade, é tempo de crescer, é tempo de se emancipar, sim, é tempo de buscar os próprios... É tempo de traçar os próprios caminhos, a FUVEST dá essa liberdade para ele. Né? Tá. E o que ele não pode, lógico, é deixar de considerar aquilo que se pede sempre nos textos dissertativos, né?
A adequação ao tema, ao tipo de texto, que é dissertativo, a coesão, que é a articulação entre as partes do texto, a coerência, a harmonia entre as ideias, né? E a clareza, que reside na escolha do vocabulário adequado e na obediência, lógico, às normas gramaticais. E que ele vá com segurança, porque é possível se sair bem na redação e fazer toda a diferença. Perfeito. Professor Dutra. Dutra, as suas considerações finais. Considerações para quem vai prestar agora. Bom, a escrita é o fundamento de todas as respostas, praticamente, não só de português, mas todo o conhecimento que você recebeu, você tem que expressar, seja na prova de história, seja na prova de biologia. Eu tenho até um exemplo familiar, a minha filha, que hoje é farmacêutica. Eu me lembro quando ela fez vestibular, ela fez a prova de biologia, ela chegou muito rapidamente em casa. Falou, pai, tirei 10. Pô, que beleza. Mas eu achei que ela chegou muito rapidamente. Ela não tirou. O que houve foi problema na redação das respostas de biologia. Ela tirou uma nota alta. Então, é o que a Cida falou. Você tem que ter consciência do que você está escrevendo. Isso que eu vou falar é óbvio. Ele só vai corrigir o que você escreveu. Não tem jeito, só vai corrigir o que escreveu, cuidado com o que você escreve. Ele não vai corrigir o que você pensou. Isso. Então, isso é fundamental, não só na prova de português, mas nas redações que você der, na prova de história, na prova de geografia. Ótimo, você tem o conhecimento, mas você tem que botar o tijolinho da linguagem para construir a parede do conhecimento. Muito bem. Então, e a palavra certa, a palavra exatamente, adequada, né? é o golpe seco. Né? Não é escrever muito, é escrever bem. O que é preciso. Isso parece fácil, mas é um trabalho que nunca termina. É isso Isso aí, mesmo. difícil ser simples mesmo. Quero agradecer ao professor Dutra, que é coordenador de português do curso e colégio Objetivo, e a professora Cida, professora responsável pelo laboratório de redação do curso e colégio Objetivo. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Esse foi o primeiro dia, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo dia da FUVEST, tá? Um instante só. Até já. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Estamos de volta. Hoje o nosso assunto aqui é a FUVEST, segunda fase da FUVEST, e tudo que antecede, né, esse momento que antecede, o que pode ser feito, o que pode ainda ser aprendido. Nesse segundo dia, no caso, abrange 7 disciplinas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática e química. E a gente acabou dividindo aqui, né, Malu? É verdade. Porque não cabe todo mundo, mas nós vamos falar de tudo. São apenas 16 questões que valem 100 pontos na nota final do candidato. Mesma pontuação da prova de português e redação. Nós estamos aqui com o professor Belinello, coordenador pedagógico geral e de biologia do curso e colégio Objetivo, professor Salles, coordenador pedagógico de geral e de química do curso e colégio Objetivo, professor Giuseppe Nobilioni, professor e coordenador de matemática do curso e colégio Objetivo, e também ao professor Eduardo, coordenador pedagógico geral e de física do colégio e curso Objetivo. Minha gente, começando com o Salles. Salles, o que o candidato deve fazer agora nessa segunda fase com química? Bem, é o seguinte, todo mundo acho que vai falar que aqueles assuntos que não caíram na primeira fase têm grande chance de cair na segunda fase. Isso é um clássico, né? É o clássico. Mas olha só, por exemplo, assunto que já caiu na primeira fase pode cair outra vez. Por exemplo, na primeira fase caiu cálculo de calor de reação usando a lei de Hess. Agora, na segunda fase, pode cair termoquímica, cálculo do calor de reação, usando o calor de formação ou energia de ligação. Entendeu? Muda o conceito.
Eu entendi, professor. Eu só não entendi como é que faz, mas eu entendi. Então, por exemplo, a eletroquímica caiu na primeira fase. É verdade, você falou que ia cair a eletroquímica. Deu aqui certeza que ia cair a eletroquímica. Só que não caiu pilha nem eletrólise. É verdade, professor. Caiu metal de sacrifício, que faz parte da Metal de sacrifício. O que é isso, professor? Muitas vezes você tem, por exemplo, um tanque de gasolina feito de aço. Ele está enterrado, né? Está embaixo da terra. Sim. E o ferro oxida, sofre enferrujamento, a gente fala no vulgar, facilmente. Então, você faz o seguinte, você liga esse tanque de aço por meio de um fio de cobre a um metal que sofre oxidação mais facilmente que o ferro. Para proteger o... Exatamente. Então, quem vai sofrer oxidação? Corrosão é esse metal, que se chama metal de sacrifício. É o boi de piranha. E o ferro fica intacto, protege o ferro. Então, eu acredito que agora, na segunda fase, vai cair uma pilha ou então uma eletrólise. Ainda O senhor insiste? Eu insisto. E vai cair. Agora, tem que tomar cuidado aí, é o seguinte, que no segundo dia, que são 16 questões, né, para 4 horas, o tempo é suficiente. Ah, isso que é bom na FUVEST, né? Porque o tempo está... 4 horas para 16 questões dissertativas, não é isso? E cada questão pode ter 2 itens A e B, pode ter 3 itens A, B e C, 4 itens A, B, C, D. E algum desses itens misturados, interdisciplinares. Por exemplo, pode ter uma questão lá onde um item é de química, outro item é de biologia. Ah, misturam as disciplinas, é isso? Pode cair. No segundo dia. No segundo dia. Nós estamos no segundo Terceiro dia aqui. específico. Terceiro dia específico, né? Então, então tem que tomar cuidado com essa interdisciplinaridade. Eu acho que é um negócio muito bom, né? Aliás, na primeira fase já caiu, né? Por exemplo, caiu uma questão interdisciplinar de química e biologia, uma de química com português. Olha só, eles pegaram um texto de química, certo? E fizeram interpretação de texto, que era português. O português realmente que é o primeiro dia, né? Muito importante. E a gente estava até comentando sobre isso no primeiro bloco, porque todas as matérias, inclusive matemática, física, tudo tem interpretação de texto, não é isso? Uhum. Não é isso, professor? Com certeza, mas para a FUVEST nem tanto. As questões da primeira fase da FUVEST, mesmo nesse ano, foram curtas, não tinha muita coisa para interpretar, era conhecimento. Não tinham aqueles enunciados longos? Não nada? tinha. E no terceiro dia vai ser assim também, questões difíceis, questões texto curto. Aproxima um pouquinho. E o tem que microfone saber dele. exatamente o conteúdo do programa para que ele possa resolver. Claro que tem que interpretar, mas o fundamental não é isso. Não são textos longos, frases longas, que quem não é prático, como nós que somos de exatas, não temos prática numa leitura como essa, e os alunos também, a gente se atrapalha um pouco com a interpretação. No segundo, no terceiro dia, nós não teremos isso. Mas, ao contrário da química na primeira fase, várias questões tiveram enunciados enormes. E tinha que interpretar o texto também. Não, o nosso não teve. Na segunda fase, professor Salles, o que o aluno tem que se preocupar em química, então? Vamos lá. Já falei da termoquímica, Ok. da eletroquímica. Em química orgânica, pode cair até uma reação orgânica que nem está no programa. Mas eles dão no enunciado o modelo da reação. Aí depois, usando outros compostos, seguindo o modelo, eles fazem várias perguntas. Então, pode cair qualquer reação orgânica na segunda. É tudo dissertativo, né? Tem que explicar. Tudo dissertativo. Eles olham o erro de português? Como? Quando você está fazendo uma questão de química. eles olham o erro de Não, português mas eles não ou não? tiram ponto, não. Ah, tá. Não, Tá, em exata não vão tirar ponto por causa de português. Porque a exata é mais uma linguagem diferente, né, Giuseppe? É mais uma linguagem seria o cúmulo, simbólica. né? Seria o de cima. cúmulo isso. Já tem uma prova de português para isso. Né? Professor Bellinello, as suas considerações para a segunda fase da FUVEST. Então, em relação à segunda fase da FUVEST, o segundo dia, né, dentro da biologia, eu não posso dizer para vocês que nós vamos não ter repetição dos assuntos do primeiro dia, porque normalmente acontece.
E uma das coisas que normalmente cai no segundo dia é uma questão de fisiologia. Fisiologia animal, fisiologia humana, tá? Isso normalmente se perde. Uma das questões será. A outra questão vai ser uma questão de biologia, que pode ser fotossíntese, pode ser respiração, pode ser DNA, RNA, que está relacionada ou com a física ou com a química. De um modo geral, ela é interdisciplinar, essa segunda questão de biologia. Então, nós temos uma parte da questão, normalmente A e B, né, relacionada com a biologia em si, e a segunda parte ou com a física ou com a química. O interessante dessa coisa, por exemplo, quando eles pedem questões interdisciplinar, então, ou vem a fotossíntese ou vem a química. Tá? É verdade, né? Vem lá a química está sempre lá, né, professor? A história da luz, exatamente como caiu já várias vezes, né? Então entra a física com o processo de absorção de luz pelos pigmentos clorofilianos. Ou então entra na química com o processo de oxidação e redução. Como caiu já esse... Na primeira fase, duas questões de fotossíntese. Exatamente. Né? Uma então, é um total fenômeno na que não química falta. e uma interdisciplinar com a biologia. Mas matérias conversando aí, né? Então são fenômenos que são muito comuns e são fáceis da gente fazer exatamente essa comparação entre a física, a química e a física, né? E A biologia, evidentemente, né? Claro. A física e a química. Claro. A física, o professor acertou tudo que ia cair, né, professora? Na primeira fase. Na segunda também vai acertar também, professor? No terceiro dia, né? Porque o segundo dia são só duas questões e são totalmente imprevisíveis. Uma delas, com toda certeza, misturada com matemática, que usa alguma coisa de trigonometria ou de geometria, e sempre cai, né? Uma interpretação de um gráfico. Então, uma das questões vai ser certamente misturada com matemática. E a outra questão, às vezes, vem alguma coisa junto com química. Com biologia também pode cair alguma coisa, mas preferivelmente com química. Uma questão a respeito de gases, por exemplo, que é um assunto. Ou então, talvez caia de novo a famosa radioatividade, que mais uma vez caiu na primeira fase. Na primeira fase, na física. Pode ser que caia na química agora, na segunda fase. Quer dizer, mas tem que estudar radioatividade, não adianta. Mas olha que interessante, caiu na primeira fase em física. Em física. E aí, na segunda fase, pode cair em química. Pode cair em química. Mas essa questão da interdisciplinaridade, né, o Salles, é algo fundamental para o vestibulando da FUVEST, né? Ou não só da FUVEST, né, de todos os vestibulares. De todos os vestibulares, até o próprio Enem tem várias questões também que são interdisciplinares, não é? Todas as disciplinas esse irmãs, pensamento, né? E esse pensamento que se cruza, né? O tempo todo o candidato tem que estar preparado para isso, né, Salles? Pois é. Eu tive, na primeira fase, interdisciplinar até com geografia também. Foi uma coisa impressionante. Com biologia, com geografia, com português. Inclusive, a biologia e a geografia... pH na química e biologia. pH na química. Na biologia, eles estão intimamente relacionados, porque a atividade, por exemplo, enzimática, depende fundamentalmente do pH. Então, aí vem a parte biológica da coisa e a parte física. Mas aí vocês não ficam... A parte química, hoje eu estou com a física na cabeça. Então, uma parte química aí relacionada com o pH. Então, a gente... tem aí a interdisciplinaridade. Vocês não ficam um pouco revoltados com isso? Quer dizer, a matéria é minha e cai no do outro. Como assim? Fica, Giuseppe. Não dá uma revolta em vocês? Ô, Eduardo. A matemática, por exemplo, é ferramenta para todas as matérias, né? Então, tudo bem. Física e química, Perdoa. por exemplo, não pode se desenvolver sem ser com matemática. Então, é normal. Quer dizer, não é que é questão interdisciplinar com matemática. É a rainha da ciência. Então, pode cair em qualquer lugar, né, professor? Tem um livro muito interessante, escrito por um ex-aluno do ITA, Matemática, a Rainha da Ciência. É uma leitura interessantíssima. Ela é base para tudo. É base para tudo. Então, muitas vezes, quando nós resolvemos as questões para colocar na internet, eu resolvo uma questão e ele também resolve. Aí ele rouba de mim, põe no caderno, manda para ele, as questões de física. Por exemplo, radioatividade, se cair o conceito de meia-vida, vai cair junto com a química. Mas existe um outro conceito chamado vida média, que envolve exponencial e logaritmo. E vai cair com matemática. Então, essa daí cai junto com matemática. Se aparecer vida média, vai cair junto com matemática. Mas e é um conceito, aí é um pouquinho mais difícil. A biologia.
se você começa com o estudo de populações, você cai direto na matemática. Correto? Tá? Quando você calcula a probabilidade de um casal ter um filho, tá, com olhos azuis, tá, você vai cair dentro da matemática, da probabilidade. É verdade, é verdade. Correto? Então, a matemática realmente está relacionada com todas as matérias, com certeza. Ô, Belinello, você acha que essa questão da interdisciplinaridade é o aluno pensar fora da caixinha? Mas sim, isso é verdade. O aluno não pode simplesmente colocar a cabeça só para a biologia, só para a física, só para a matemática. Ela tem que relacionar todas essas matérias. Quando ele consegue relacionar tudo, tá, ele realmente vai ser aprovado. Mas porque o aluno... esta relação é fundamental. E é o que a gente procura fazer, né, professor? Fazendo essas relações. Mas o aluno, ele não tem dificuldade em fazer isso, porque ele se prepara para o vestibular estudando física, química, biologia, matemática e outras coisas que tais. Então, para ele, tanto faz... Ele já aprende assim, claro, né? Se é de química, de física, para ele, não, às vezes é mais problemático para nós, que somos já mais velhinhos, às vezes a gente esquece algumas coisas de outras matérias. Para os alunos, isso não é tanto problema, eu acho. Eu acho que é, professor. Eu acho. Essa mistura... Eu sinto, na conversa com eles, que realmente essa mistura, nem sempre eles entendem. Não, é verdade. Que isso é conta do preparo, né? Exatamente, do preparo. O aluno, normalmente, tá, ele pensa... Eu vejo, dentro da própria biologia, eu vejo o aluno não associar, por exemplo, a botânica, tá, com o estudo dos outros itens. Por exemplo, a genética. A botânica é genética pura. Sim. Mas quando se fala em genética, só pensa em olho azul e olho castanho e não sei o quê. Tá? E o aluno foca isso. Tá? Quando cai um lado botânico da coisa, barbaridade, é uma salada que vocês não imaginam. E eles não conseguem associar. Tá? É um negócio complicado. Então, essa visão ampla que a gente procura dar ao aluno, uma integração entre as diversas matérias e, dentro da própria matéria, a integração que nós temos, por exemplo, dentro da biologia. Tá? Então, eu insisto muito em falar, por exemplo, quando você fala em genética molecular, onde você entra na química, onde nós entramos na biologia. Então, essa genética tem que ser entendida como uma coisa muito ampla para cada organismo, porque cada organismo é química pura. Química pura é com Salles. Falou, Belinello. Não, o que a gente quer realmente... Se a matemática é como é que é a rainha da ciência? É a rainha da ciência. A rainha da ciência. Vou te dar de é presente esse livro. A ciência é a mãe, não é? Ô Salles, especificamente para essa fase, fora essa que a gente já falou de radioatividade, como que o aluno tem que se portar dentro dessa interdisciplinaridade em relação à química? Alguma coisa para revisão? Quais são as dicas para você? Bem, existindo aí algum tempo disponível, ele pode revisar, então, por exemplo, química e matemática, e também biologia. pH. Eu dei a bola para ele, ele voltou para você. Voltou e deixou o Salles. Porque o que é pH? Menos logaritmo da concentração de H+. Ok. Agora eu falo para os alunos, gente, o problema aqui do pH não é o logaritmo. Eu falo, isso aí é matemática elementar. Eu falo para os alunos, o problema é achar. É porque eles sabem a matemática. Isso aí. O José que ensina. O problema é achar a concentração de íons hidrogênio ou então de íons hidroxilo ou H-. O resto é matemática, logaritmo. Né? Mas entra na matemática, entra na biologia, entrou até na escala Richter de terremoto. Não entrou, Eduardo? Olha, a primeira vez que ele olha para você, Eduardo. Que é uma escala logarítmica também para medir a intensidade do terremoto. É uma mudança de unidade, na verdade, para que o terremoto não seja avaliado como 1 milhão e tantas coisas. Na hora que se aplica logaritmo de uma razão entre as energias, acaba dando um número pequeno, que chega a 9 e pouco. É quase que uma mudança de unidade só. Porque o logaritmo de 10 é 1. Então, se abaixa de 10 para 1. De 1000 é 3. Olha. De 1 milhão é 6. Então, para facilitar a vida da gente, né? De dar a resposta. É só mudança de unidade, na verdade. Essa é a escala Richter. Mudança de escala. Mudança de escala,
O Eduardo, nessa segunda fase em física, quais são outras dicas que você daria aí? A física, o aluno precisa ou deve estudar menos ou não? Física deve sempre estudar mais, né? É uma matéria difícil. Mais que matemática? Mais, porque matemática é ferramenta. A física tem além da ferramenta tem um conceito. Tem um conceito, É a coisa mais complicada. Eles têm mais dificuldade em física do que em matemática, normalmente. A não ser que seja uma questão muito difícil, uma questão tipo ITA, por exemplo, que são questões dificílimas. Mas, fora isso, eles não têm tanta dificuldade em matemática como tem em física, talvez em química. Biologia também não. Eles aceitam mais facilmente. E tem alguns conceitos que realmente não caíram na primeira fase, e faz tempo que não cai na FUVEST, que é o princípio de Arquimedes, que é uma coisa muito importante que deve estar presente no terceiro dia. No terceiro dia, que são questões específicas de física, é muito provável que apareça o chamado princípio de Arquimedes, que não apareceu na primeira fase, então a gente está apostando para a segunda. E aqueles assuntos tradicionais, conservação de quantidade de movimento, que cai em toda a prova de física, conservação de energia mecânica, cai em toda a prova de física. Outra coisa que faltou na primeira fase da FUVEST foi gravitação. Então, gravitação, com toda certeza, vai cair na segunda fase. Ou no segundo dia, ou principalmente no terceiro. Gravitação. Ele falou que ia cair gravitação. As leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Se não cai na primeira fase, certamente cai na segunda. Então, vamos explicar aqui, então, Salles. Tem um assunto que não apareceu na primeira fase de química, que é cinética química, que estuda a velocidade das reações químicas e equilíbrio químico, que é o final de qualquer reação química. Não caiu na primeira fase, então, com toda certeza, vai aparecer na segunda fase. Então, é importante que o aluno, dentro da pauta que ele tem, né, dos tópicos, o que não caiu na primeira fase pode, com certeza, cair. Tem grande probabilidade. Grande probabilidade. E, assim, nesse segundo dia, são apenas algumas questões. E só no terceiro dia é que aí quem escolhe, por exemplo, o quê? Que vai ter que estudar mais química. Por exemplo, é incrível quem escolhe medicina na USP. São 4 questões de física, 4 questões de química, 4 questões de biologia. Agora, tem até alguns vestibulares aí de medicina, acho que é Ribeirão Preto, né, Eduardo? Ribeirão Preto. Ribeirão Geografia Preto, no lugar de física. entra geografia no lugar de física. É um absurdo tão grande que Para quem vai fazer medicina? 4 de física, 4 de química e 4 de geografia. A USP tinha tomado essa atitude também, mas depois reverteu, porque é um negócio tão absurdo, tão ridículo, quer dizer, preferir geografia do que física para quem vai fazer medicina, que é uma coisa que eles tiraram. O médico precisa Será saber. que tem a ver, hein? Não, mas a geografia seria por causa do problema de saúde, de endemias, etc. É por isso. Saúde regional. Saúde regional. Acho que faz sentido. Não que seja indispensável, mas... Mas você vai hoje na medicina atual, qualquer aparelho para fazer qualquer exame, entra física. Regionalismo, mas, em todo caso, a doença é doença. Né? Ela se espalha desde o Nordeste até aqui. Aí, de repente, não mais do que de repente, São Paulo está com medo de uma febre amarela. É isso aí. Eu já tinha previsto há tempos que ia chegar em São Paulo. E não tenha dúvida, chegou. Professor, já tinha previsto? Eu já, é claro. Por quê? Sempre. Esse mosquito, né, ele está nas matas. Não é só lá em Alagoas, naquela região. Ela está em toda a Mata Atlântica. E nós temos as ramificações nossas das matas. E o mosquito está presente. Daí, um mosquito infectado picar um macaco, o macaco morrer, pronto, aí começa a coisa. E vai. Professor Salles, suas últimas considerações, porque o senhor precisa sair. Então, o vestibulando agora é extremamente importante ele recordar aí alguns conceitos importantes, mas manter a calma, né? Tentar conter a ansiedade, porque qualquer prova que você vai fazer, vem a ansiedade, ela só não pode ficar excessiva, né? E recorde esses pontos fundamentais aí, pH, calor de formação, energia de ligação, uma pilha, uma eletrólise. Temas clássicos. Né? Cinética química, equilíbrio químico. Nenhuma surpresa, temas clássicos. Clássicos. Tem que saber e acabou. Oxidoredução, são aqueles temas aqueles mais importantes. Por exemplo, já caiu na primeira fase uma questão linda, para explicar. Linda, não, que explicava, por exemplo, a porcentagem de acidez de um azeite.
existe azeite extra virgem, azeite virgem fino, etc. Por que essas classificações? Por causa da porcentagem de ácido oleico. Então, era uma questão de titulometria, mas você achava a porcentagem no final, ia para a tabelinha e achava o tipo de azeite. Por que eu estou falando isso? Porque azeite, etc., é lipídio. E lipídio entra, por exemplo, uma reação extremamente importante, que é transesterificação, que é a fabricação do diesel, do biodiesel. A fabricação biodiesel é uma reação chamada transesterificação. E também tem uma parecida aí, só que é a saponificação, formação de sabão. Entendeu? Então, esses conceitos aí que eu acho que ele deve ainda professor, recordar. Antes de o senhor ir embora, que azeite que é bom? O azeite, eu vou olhar agora lá quando eu for comprar o azeite. Extra virgem tem uma porcentagem de extra acidez. Verde? Extra virgem. Extra virgem, extra virgem. Tem uma porcentagem de acidez menor que 0,8%. Então, eu tenho que olhar lá no rótulo menor que 0,8%, é isso? Mas já está escrito extra virgem. Só menor que que 0,8%. quanto menor a acidez, professor, o gosto do azeite também piora. Sim. Ah lá. Não, Olha, tanto é que o azeite Piora. refinado, simplesmente refinado, tem porcentagem de acidez maior que 3%. E é uma delícia. Mas Aí é uma que é delícia. bom, Você né? colocar no sabor. pão, como o italiano faz de colocar no pão acima com de sal, 3%. a gente colocava óleo por ano, era muito gostoso. Aí você comprou um azeite, meu cunhado comprou um azeite importado, acidez. Você vai comer, nem tem gosto de azeite. Olha, aqui é bom que a gente já pega dica para o vestibular e aprende a comprar É azeite. verdade, né, professor? Verdade. É verdade. Já Eu aprendi. tenho um azeite Eu de acho que eu quero acidez com baixinha 3. que nunca usei, está na minha casa, vou te dar. Vai levar para você, tá vendo? Com 0,3, né? Já estou lucrando. 0,2 é Estou ruim. lucrando. Então, quero agradecer aqui ao professor Salles, que é coordenador pedagógico geral e de Química do curso e colégio Objetivo. O professor Salles vai ter que se ausentar, mas nós continuamos no outro bloco falando ainda mais desse segundo dia. Até já. Um instante só. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Estamos de volta, FUVEST 2018. No primeiro bloco, nós falamos sobre português e redação, que é o primeiro dia. No segundo bloco, são várias matérias: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática e química, que é o segundo dia. O professor Salles acabou de sair, mas a gente continua aqui falando justamente do terceiro dia, que são cai as mesmas matérias do segundo dia, só que com provas para profissões específicas, não é isso, dependendo professor? da área Não é de isso, interesse do curso. Pode falar, mas começamos com matemática. Então, no caso, por exemplo, do pessoal de exatas, as carreiras de exata, a grosso modo, nós teremos 4 questões de matemática, 4 de física e 4 de química. Né? Dependendo das medicina faz 4 de física, 4 de química, 4 de biologia. Existem algumas das áreas de humanas que às vezes só fazem 2 matérias. Uma faz português, geografia, a outra faz matemática e história. E aí são 6 questões de cada um. Então, cada um de nós vai falar hoje, agora, sobre 6 questões. Okay. Embora alguns alunos não façam matemática, nem todos farão no terceiro dia. Alguns farão 4 questões apenas e outros farão 6 questões. E o que é importante, professor? Bom, como todos já disseram, a prova de matemática da primeira fase da FUVEST, que já aconteceu, a matemática foi um pouco difícil. Tinha algumas questões que podiam muito bem serem questões típicas de segunda fase, porque quase que podiam ser divididas em itens, eram muito longas, não eram difíceis, mas muito longas, não adequadas para teste. Eu espero que o terceiro dia seja uma boa prova. Sempre a FUVEST procura ser muito, muito abrangente. Tudo que está no programa, o aluno vai ser solicitado. Dos assuntos todos do programa, a prova da primeira fase já foi bastante abrangente. Poucas coisas não foram pedidas. Entre elas, não caiu progressões, não caiu geometria analítica, ou muito por alto, e não caiu geometria métrica, calcular áreas e volume de sólidos no espaço, que é uma coisa muito importante.
Esse ano não teve nenhuma questão desse tipo na primeira fase. Teve apenas uma questão de plana, mas era uma questão de ângulos. Nem sequer área, tinha uma questão de áreas também. Mas questões de áreas e volume de solos no espaço não tinha nenhuma. Não que vai cair só isso. Claro que assuntos que caíram na primeira fase podem ser repetidos na segunda. Por exemplo, caiu a análise combinatória, caiu provavelmente, mas eu garanto que no terceiro dia vai ter uma questão ou de análise combinatória ou de probabilidade, ou provavelmente com 2, 3 itens, em que um se pede para calcular um de análise combinatória e depois de probabilidade. Porque em matemática, os examinadores, não sei se acontece nas outras matérias, quando propõe uma questão, propõe 2 ou 3 itens, de uma maneira muito interessante para o vestibulando. Os vários itens são como que um roteiro de resolução. O item A geralmente é mais fácil e quase sempre dá uma dica para fazer o item B. Por exemplo, ele manda demonstrar uma relaçãozinha simples. Quando ele vai fazer um item B, ele percebe que ele pode usar aquela relação que já foi demonstrada. Legal, já Mesmo ajuda. que ele tenha errado a demonstração, que não sabia fazer, ele sabe que aquele resultado existe e que ele pode usar para resolver o segundo item. Né? Professor Eduardo, nós podemos definir que essa segunda fase terá questões mais longas, que necessitam de um grau maior de concentração por parte do aluno? Eu diria um grau maior de dificuldade, né? Porque realmente tem no mínimo 2 itens. Eu sempre falo para os alunos, leiam com atenção, porque o item A, em geral, é de graça. É para a pessoa não zerar a questão. É para todo mundo Entendeu? isso. O item A, quase sempre de graça. Depois o item B começa a complicar. E se tiverem 3, 4 itens, é claro que fica uma questão um pouquinho mais puxada. Mas, de qualquer maneira, como o José falou, são itens concatenados. Em geral, ele precisa do item B para fazer o C, precisa do C para fazer o D. Ah, que interessante. É um roteiro de resolução. Se ele perguntar só o item D, seria uma questão muito difícil. Mas se ele fizer 4 perguntinhas, ele como que encaminha a resolução. Ele vai meio que fazendo um roteiro do que precisa ser feito. Exatamente. Então, esse tipo de questão cai muito. E como eu falei há pouco, tem alguns assuntos que caem todo ano. Conservação do quantidade em movimento, conservação de energia mecânica, gravitação vai cair com certeza na segunda fase, a lei de Arquimedes que não caiu, circuitos elétricos que sempre caem com medida de voltímetro, amperímetro, cálculo de potência, isso sempre aparece, principalmente em relação ao chuveiro. Não sei se você lembra que eu falei que ia cair, caiu no Enem, exatamente o que eu tinha dito, a potência no chuveiro para o verão, inverno, como é que devia ser o resistor adequado. Então, são tipos de questões que aparecem muito e vão continuar aparecendo na segunda fase. O exame da FUVEST é tradicional, não tem surpresas, não caem questões diferentes. Pode cair uma questão de física moderna. Se cair, vai ser o efeito fotoelétrico. Mas aí a FUVEST dá um texto explicando o que é o efeito fotoelétrico e daí faz perguntas a respeito disso aí. Ah, já dá o texto explicando? Dá um texto, porque como a física moderna é um assunto que poucas escolas dão, principalmente escolas do Estado, eu duvido que uma escola do Estado dê física moderna, então o que eles fazem? Tentam remediar isso apresentando um texto, apresentando um conceito, explicando o conceito no texto. E é claro que o aluno, se já viu o conceito antes, vai ter muito mais facilidade. Se ele está vendo o texto pela primeira vez, para ele vai ser muito difícil. Mas é um assunto que muito provável de cair. A parte de física moderna, particularmente o efeito fotoelétrico. É muito legal. Sabe o que eu acho bacana? Eu acho que testa o conhecimento, né? Não tem aquela coisa de tentar dificultar ou confundir o aluno. A questão é que precisa... O aluno que sabe, ele vai lá e sabe fazer. É teste de conhecimento, né, Belinello? Eu acho que esse pensamento é correto. A biologia, por exemplo, nessa terceira fase, né, que seria o terceiro dia, são questões muito bem formuladas, interessante, não tem nada de texto longo. Tá? O que a FUVEST procura medir é o conhecimento. Então, o conhecimento do aluno. O conhecimento básico do ensino médio é isso que eles focam. Agora, as questões são normalmente divididas em 2 itens, o item A e o item B, tá? E com o mesmo grau de dificuldade. Não tem, como no esquema da física ou da matemática, né? Ou mesmo da química, uma sequência lógica de acontecimentos. Não, são 2 itens, né? Onde simplesmente um item se baseia naquele assunto proposto lá no texto e um outro item, né, seria de um conhecimento que poderá ser nem relacionado mais com o texto,
mas com outro fenômeno biológico. É interessante isso. Tá? Não tem muita relação. Né? Agora, tem assuntos que, dentro da biologia, são muito pedidos, e aí a gente precisa tomar cuidado. Né? Que é exatamente o quê? Ecologia. Ecologia não é top falta, do top, né? É top professor? do top. Né? A história da moda, né? Com certeza. Né? Todos os conceitos ecológicos são importantes, todos. O aluno tem que saber o que é uma cadeia alimentar, uma teia, um nicho ecológico, um habitat, né? Uma sucessão ecológica, uma coisa que a FUVEST adora, né? Ciclos biogeoquímicos. Sempre cai. Só para variar, caiu também na primeira fase. Né? Então, eles perguntam esses ciclos biogeoquímicos com muita frequência. Por quê? Porque, atualmente, as condições ambientais têm mudado muito, o ciclo de carbono, o ciclo da água, né? Então, uma série de coisas importantes. O ciclo do nitrogênio, tudo isso eles adoram. Então, é bem possível que eles repitam questões desse tipo aí nessa fase escrita, né, no terceiro dia. Então, a ecologia vai estar presente. Outra coisa que eles gostam muito e que o aluno tem que tomar cuidado é com a reprodução no grupo das angiospermas. Que as angiospermas são os grupos vegetais mais espalhados pelo nosso planeta. E eles têm um esquema de reprodução, eu estou falando da planta, um esquema de reprodução assim espetacular. E a maneira como a planta se propaga por aí, por meio dos seus frutos e das suas sementes. Então, eles focam muito esse tipo de reprodução das angiospermas, a diversificação, aí entra a genética na brincadeira também, porque se imagina o seguinte, nós temos uma população de plantas vivendo nessa área. Aí, de repente, essa planta produz uma quantidade enorme de sementes, que pode sair voando aí por ação do vento, ou então por pássaros que comem a semente, e depois eliminam junto com as fezes, e a coisa vai longe. Aí, de repente, não mais do que de repente, aquele grupo de sementes que germinou lá longe desse grupo aqui atual, o que acontece? Eles encontram barreiras geográficas e eles começam a ficar isolados. Vai chegar um determinado instante que aquele grupo não conhece mais esse. Portanto, eles não conseguem mais se reproduzir. Resultado, uma nova espécie está lá. Nossa. Surgiu uma nova espécie. E o fato mais curioso é que entre animais essa coisa é muito mais complicada. E entre planta a coisa é mais rápida, é mais simples. Então, nós temos aqui ao longo do nosso litoral um monte de orquídeas que se originaram de um grupo inicial, mas que hoje são espécies diferentes, todas semelhantes, que mas estão elas isoladas. Não se reproduzem entre si. Então, esse tipo de coisa a FUVEST gosta, adora. Tá? Então, é a reprodução desse grupo das angiospermas. Tá? Bom, isso vai cair também. Tá? Outra coisa que se pede aí é a fisiologia animal. Aí não tem jeito, né? Principalmente a fisiologia humana, em todos os sentidos, da digestão, da respiração, da circulação, tá certo? Da reprodução humana, toda essa parte se pede bastante. Né? A genética molecular, que é a coisa da moda, né? DNA, RNA, transgênese, tá certo? Tá a moda. Então, é normal acontecer. Então, eles fazem as perguntas, né, corretas, e as respostas se baseiam no conhecimento dessa biologia molecular. Outra coisa que se pede bastante também na segunda fase é a citologia. Citologia, as funções dos organóides citoplasmáticos, tá? A função do núcleo, em resumo, a estrutura celular. Tá? É outra coisa que normalmente não falta nas questões dessa segunda fase. Agora, o interessante que eu chamo a atenção dos alunos é o seguinte, as questões não são difíceis. Não são. Normalmente, as questões são mais difíceis no segundo dia. No terceiro dia elas são mais fáceis? No terceiro são mais fáceis. Mas, porque é específico? Eu não consigo entender, mas, em todo caso, o esquema da FUVEST foi sempre assim. O segundo dia é mais difícil do que o do terceiro dia. As questões do terceiro, você olha para aquilo e fala assim, mas isso é para medicina? É, porque são questões simples. Específicas. Acho que a FUVEST fica com pena do aluno, né? Porque, imagina, exaurido não acho no que terceiro dia. seja pena. Não, é simplesmente eles vão escolher ali os melhores alunos, aqueles que expressam melhor a sua ideia. Né? Então, as questões não são difíceis. É interessante. Interessante mesmo. Essas questões todas elas são dissertativas, então também tem que expressar a ideia, é isso? Eu acho que... No terceiro dia também é. Isso, a expressão é muito importante. Quando eu comunico isso com os alunos, não esqueçam de fazer assim, frases
onde a pessoa que está lendo está entendendo o teu pensamento. É uma mini redação. Isso é fundamental, né? Porque se fizer muita bagunça, ele vai perder nota, né? Então tem que ser claro. E essa clareza, né, apesar da facilidade que a gente chama, é o que realmente vai aprovar o aluno. Giuseppe, na biologia você tem algumas questões que estão na moda. Em matemática também tem questão de moda? Eu queria complementar um pouco o que ele falou. As questões do segundo e terceiro dia são abertas, os alunos têm que redigir. Muitas vezes o aluno pergunta como é que eu faço, então agora vou substituir, vou fazer. Não precisa escrever um romance, que não é isso que interessa para ele. Querendo saber, tem que escrever. Mas o que ele pode fazer? Que eu sugiro e sempre oriento os alunos. Item 1, vou calcular isso, ponto. Item 2, vou calcular isso, ponto. Para não ficar, agora eu vou substituir, agora eu vou fazer, agora eu vou botar... Mas ele escreve, vou calcular isso? Primeiro, cálculo da altura. Segundo, cálculo da base. Terceiro, cálculo da área. Por exemplo, Tá bom. Isso. Não precisa querer... Porque a gente, às vezes, tem essa, querer emendar uma coisa na outra. Agora, uma vez feito isso, agora eu vou fazer aquilo, e começa a enrolar muito, e fica um texto longo, e que o examinador vai até se encher. Você escreve uma coisa bem light, bem resumida, e está dizendo o que você está fazendo. É uma boa orientação para resoluções, né? Ótimo. E o ano passado, excepcionalmente, no caso da matemática, o segundo dia também foi mais difícil que o terceiro. Tinha duas questões que falavam em latitude e longitude, muito difíceis, inclusive, que geralmente não são muito ligadas à matemática, mas que caíram em matemática. Né? Então... E quanto ao terceiro dia, que você perguntou, então, eu acho que a FUVEST vai complementar, com certeza, com aqueles itens que não caiu, como geometria, né? Áreas e volumes, a geometria analítica, pode ter uma questão misturando a álgebra com a analítica, pode ter uma questão de combinatória e probabilidade, e depois, certamente, vai ter mais 2 ou 3 questões envolvendo as funções algébricas. Caiu o logaritmo na primeira, mas pode cair uma equação do logaritmo na segunda, uma de PA e PG, um sistema de equações para resolver, que não caiu na primeira também. Enfim, a FUVEST procura esgotar todo o programa. Pode repetir alguns assuntos da primeira, mas, com certeza, vai esgotar aqueles que não foram pedidos. E, como ele disse, o Eduardo, não são questões muito fáceis. E, quase sempre, o primeiro item é fácil. Então, a gente sempre diz para o aluno, o examinador não quer que você tire 0 nessa questão. Às vezes, acontece em matemática, fala, primeiro, item A, desenhe a figura. Ele descreve, por exemplo, um poliedro, descreve um cilindro, um cone, enfim, uma pirâmide. Ele manda desenhar, e às vezes o aluno tem dificuldade em desenhar. Um bom desenho em matemática já é metade do caminho andado, porque se ele visualizar bem o sólido, ele terá facilidade em achar a área, achar volume, etc. Não é? Então, eu espero uma boa prova, que seja um pouco menos difícil que a primeira, né? Porque eu acho que isso avalia melhor os alunos. Uma prova muito difícil, principalmente com questões muito longas, quando são muitas. Aqui, no caso, não, porque ele vai fazer só 4 questões, ou 6. Desculpa. Mas uma prova de 4 ou 6 questões pode ser questões mais longas, né? Mas que não sejam excessivamente difíceis. Porque se a prova não for muito difícil, ela classifica melhor. Muito bem. Quando a prova é muito difícil, tanto deixa de fazer a questão o aluno que está mal preparado, como também aquele que está medianamente preparado. E acaba prejudicando. E ele se sente frustrado, porque estudou, e a prova é difícil, para ele deve ser também um motivo de complicação para ele, né, Eduardo? Mas a FUVEST, em geral, não faz isso, né? A prova da FUVEST é muito bem feita, as questões são de ótimo nível, mas não exageradamente difíceis. Quer dizer, não vai cair, por exemplo, há pouco na GV, prova da GV, caiu uma questão de teoria da relatividade. O aluno tem a menor possibilidade de fazer. Não é dado no ensino médio, não faz parte de nenhum programa. Entendi. Então, isso é uma coisa absurda. Na FUVEST não caem esses absurdos. Não tem pegadinha, são questões bem claras, enunciados corretos. Então, a gente sempre espera uma prova bem feita da FUVEST. Olha, isso vale para a matemática também, viu? Sempre, quando faço comentário, enunciados curtos,
claros e muito precisos. Entendi. certo? Que Não é pro para aluno enganar é muito ninguém, bom. é para testar conhecimento. Porque senão ele já... O que não acontece no Enem, às vezes ele pega um texto de jornal, de uma revista, que não que o texto seja mal escrito, mas ele não representa com exatidão aquilo que o examinador pretendia. Deixa em aberto algumas variáveis que você vai ter que supor. Isso não acontece na FUVEST. Tá certo. Belinello, vamos para a última rodada e as suas considerações finais sobre essa dentro segunda ainda fase. da biologia, desse esquema que eles montaram, né, nós temos questões dentro da biologia muito curiosas, onde, normalmente, eles colocam um esquema, tá, uma figura qualquer, de uma célula, de um animal, e pede o seguinte: a seta que aponta a estrutura do fígado desse animal. Está lá a setinha, número 1, 2, 3. A resposta, número 1. Acabou. Não precisa escrever mais nada. Entendi. Então, Vai ficar complicando. Exatamente. Coloque a sequência de acontecimentos onde acontece síntese de proteínas, o armazenamento dessas proteínas, a maneira de eliminação. Coloque numa sequência lógica de acontecimentos. Aí ele mostra as letrinhas lá da figura. E aí o aluno coloca A, tracinho, B, Ok. tracinho, Bem C, simples. e assim vai. A resposta da questão. Não tem que justificar nada. Não tem que justificar. Então, esse tipo é normal acontecer entre as 6 questões lá da Na FUVEST. física não acontece isso. Né? Não, Exatamente. tudo tem que Você ser vê como é que o justificado. esquema é diferente, né, Dudu? Tudo, Tem em que matemática ser- também. Mas ele Tudo falou tem que uma ser coisa justificado. legal. Justificado? É que ele Uma- acabou não falando a parte dele, né? Sim, matemática também. Mas ele falou uma coisa interessante, que é o seguinte: o vestibulando não se deve meter a esperto, começar a falar coisas que não foram pedidas, porque se arrisca a falar bobagem. Mostrar conhecimento. Não se né? comprometa. É. Limite-se a responder o que ele pediu. Porque isso aí. alguns, principalmente, acho que no caso de vocês, biologia, história, começa a querer, em matemática talvez não, mas começa a querer justificar 1000 coisas e escreve bobagem. Mostrar né? conhecimento. Né? Mostrar Mas conhecimento. no teu caso tem que justificar, né, Tudo. Eduardo? Tanto na matemática como na física. Quer dizer, se você colocar só a resposta, o examinador não considera. Nada, zero. Ele pode Na achar biologia que é ele tranquilo, colou, é que isso. ele- Aponte a letra que Isso. indica tal órgão. Bom, Na acabou. física não, tem um Liquidou. cálculo, Não tem um justifique. raciocínio, tem uma lógica para chegar na resposta. Ele tem que fazer aquilo. E quais são os pontos, do professor? Você não falou. Os principais temas aí. Eu já falei, mas vamos repetir. Só para Gravitação, terminar. Ah, isso aí você falou, está falando desde o lei primeiro. de Arquimedes, lei de Arquimedes, uma questãozinha de física moderna, uma questãozinha de potência de resistor. No terceiro dia também. Terceiro dia. então tá bom. São conceitos, questões muito prováveis, né? É uma questão de ótica, é muito provável uma questão de ótica envolvendo lente. Eles gostam muito de uma questãozinha de lente, instrumentos de ótica. Então, são questões mais que prováveis. E da ondulatória, o famoso V igual ao lambda F, que é uma fórmula famosa que cai praticamente em todo o vestibular, inclusive usando biologia também, né? claro. Comprimento de onda aparece muito com biologia. Muito bem. Eu quero agradecer aqui ao professor Eduardo, que é coordenador pedagógico geral e de física do curso e colégio Objetivo. Muito obrigada, Tomara que professor acerte, Eduardo. professor. Torcendo. Vamos tentar de novo. Estamos com a nata aqui. Professor Giuseppe Nobilioni, que é professor e coordenador de matemática do curso e colégio Objetivo, e ao professor Belinello, coordenador pedagógico geral e de biologia do curso e colégio Objetivo. Que acertam mesmo, de verdade. Fica com as dicas. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e nós vamos voltar com as outras disciplinas que também caem no segundo e terceiro dia, certo? É que não Exatamente. deu aqui, que é geografia, história e inglês, tá certo? Exatamente. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Até já. Até já. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Estamos de volta falando sobre a segunda fase da FUVEST, que acontece entre os dias 7 e 9 de janeiro.
No último dia de provas, temos 12 questões sobre 2 ou 3 disciplinas, dependendo da carreira escolhida. Bom, se forem 2 disciplinas, haverá 6 questões para cada uma delas. Se forem 3 disciplinas, haverá 4 questões para cada uma. Essa prova vale 100 pontos na nota final do candidato. Para falar sobre essa segunda fase, nós estamos aqui com a professora Vera Lúcia da Costa Antunes, professora e coordenadora de Geografia do curso e Colégio Objetivo. Muito obrigada, professora. Obrigada, eu poder ajudar os alunos. Hein? Isso mesmo. A professora Maria Cristina Armaganijan, que é coordenadora de inglês do curso e Colégio Objetivo. Olá. Tudo bem? Tudo e bom? é o professor Daili Matos, que é professor e coordenador de História do curso e Colégio Objetivo. Isso mesmo. Tudo bem, Daili? Tudo muito bom. Só para a gente organizar aqui, então, Vera, todas essas disciplinas, elas caem no segundo dia. O segundo dia... Só a de inglês que não cai no terceiro, é isso? Só para a gente explicar bem. Isso. Segundo dia, caem todas as disciplinas que o estudante teve no ensino médio, exceto o português, que já foi o primeiro dia, a língua. E, veja bem, no segundo dia, inclui uma língua, que é o inglês. Certo. Portanto, ele terá uma avaliação em 16 questões de 7 disciplinas. Tá. Você vai dizer, bom, não há uma divisão matemática correta disso. Então, sempre tem as interdisciplinares que você fala, mas que questão é essa? É física, é geografia? Não importa. Importa que você seja avaliado no seu conhecimento e que naquela questão você pode demonstrar um conhecimento de física com geografia, já caíram questões belíssimas de geografia com física. Isso no segundo dia, né, segundo professor? dia, estamos no segundo dia. Tá. Aqui é o que cai o inglês. Tá. Então, que são 16 questões. 16 questões com 7 disciplinas. Você faz que divisão? É verdade. Então, alguém vai cair a mais. Pode ser uma biologia com mais alguma matéria, mas sempre interdisciplinar. É o dia do interdisciplinar. Tá? Então, não é uma coisa que você tenha caixinhas na sua cabeça, que você fala, só vou falar de física. Não, só vou falar de história. Não. Tá? Você pode ter a letra A de história, a letra B de geografia. Pode ser a letra A de química, a B de geografia. Compreende isso? Sim. Tá? E, inclusive, já caíram textos lindos de diferentes disciplinas, mas abordando o inglês, que depois a Cristina explica melhor. Então, é um dia realmente para ver se o estudante está preparado para ser um universitário. Sem surpresas, né, professor Daili? Nenhuma. Segue uma tendência daquilo que a gente já conversou em outra vez sobre primeira fase, que é um aluno bem formado, que tem que ter uma visão ampla, que ele tem um conhecimento mais abrangente. E não só reduzido àquela matéria. Tem que pensar fora da caixinha. Não tem como. E é um conhecimento que já está adquirindo já há muito tempo, né? Muito tempo. Exatamente. E é um conhecimento sedimentado aí, se referindo aos textos de inglês, por exemplo, são textos que ele leu, esses textos, durante o ano, né? São textos referentes a assuntos que ele leu durante o ano, normalmente, né? Porque é muito vasto, não dá para a gente dizer que tipo de texto que cairia. Mas sempre o vocabulário é mais ou menos o mesmo, né? Quer dizer, um grau de dificuldade maior agora na segunda fase, os textos na mesma linha, tanto é que na primeira fase eu já havia comentado com vocês, caíram 2 textos, um da Economist e o outro da New York Times. Na primeira fase, né, Cristina? Que é o que a gente trabalha. Toda vez, né? Toda vez. Toda vez é uma característica da FUVEST. Ela sempre busca textos mais sérios. Então, na verdade, é uma continuação, só que ao invés de você marcar a alternativa, você vai ter que responder as questões. Mas o vocabulário um pouquinho mais denso, tá? Um pouquinho mais complexo, mas segue na mesma linha. Segue na mesma linha. Que pode também, então, cair nessa linha do Economist, do New York Times, sim, e puxar... da Guardian, Gramática não cai? Nada. Continua sendo interpretação de texto só. Só interpretação. E o inglês é a disciplina que tem a mais interdisciplinar de todas. Porque, por exemplo, nós tivemos um texto na primeira fase em que caiu um texto sobre estátuas, falou... um atentado na estátua da Rainha Vitória, então, um tipo de assunto. O segundo texto falava de algoritmo. Então, o inglês é sempre
sempre buscando a sua fonte em diversas disciplinas, né? E temas da atualidade. Temas da atualidade, sempre, sempre. Foram textos tirados de publicações de agosto agora. Então, são bem recentes. Que vocês estão treinando há muito tempo. Muito tempo. É. A gente vem trabalhando desde, assim, com afinco, com muito foco, desde a primeira série do ensino médio. Uau! Então, para eles não é surpresa nenhuma, né? Não é surpresa. Ah, que bom, que bom. Dali, agora, lembrando que algumas carreiras, elas exigem ainda uma prova de habilidade específica. Eles têm, eles têm que se preparar. Para artes cênicas, eles têm que fazer uma prova prática disso. Exatamente. Como tem também de arquitetura, né? Ah, não tem mais, né? Não caiu, tem. a arquitetura não tem mais. Não tem mais. Ah, é verdade. Arquitetura. Não, uma aluna me perguntou, mas acho que foi de outra coisa, então, que ela fez. Né? Tem algumas carreiras que já pararam, né? Tem outras faculdades, mas a FUVEST acabou aquela habilidade de arquitetura. Tem artes visuais. Artes visuais. Artes visuais tem específica. Artes visuais. Que já foi, inclusive, antes da Música. primeira fase. Música também é antes da primeira fase. Antes da primeira fase. É isso que eu Agora estava confundindo. Na segunda fase, agora, nessa situação Já da foram segunda fase, essas provas de habilidade não, mas específica. tem algumas habilidades, como artes cênicas, que é após segunda fase. Há dois tipos de habilidades. Umas mais. são antes da primeira fase, porque se o candidato não passar, por exemplo, em audiovisual, ou artes visuais, aquelas coisas, se ele não passar, ele tem direito a concorrer a um outro curso. Tá? Ah, que tem direito a interessante concorrer. isso. Mas isso foi antes da primeira fase, para ele já ter direito a concorrer a outro curso. Foi esse caso que uma aluna veio conversar comigo. Eu confundi que era FAO, mas não era. Era Aí. comunicações Agora, visuais. artes cênicas, ele vai concorrer. A artes cênicas é pós-segunda fase. Entendi. Pós-segunda fase. É bem diferenciado. Mas isso é minoria de alunos, viu? muito Isso é minoria, pouco. minoria. Pouca gente. O Tá? principal é mais o quê? Mais medicina? Para a segunda fase? Segunda Isso. fase? Não é que seja o principal, é que tem o maior número de concorrentes por vagas, né? Então, é um público diferenciado, porque medicina não concorre qualquer aluno. Você vê, quem vai para a segunda fase, você vai ter, assim, eles num grau muito semelhante de conhecimento. Média Você não vai altíssima. ter, você não vai ter Média aquele altíssima. aluno que sabe muito e aquele que não sabe nada. Não, Para a segunda já fase tá estão nivelado, todos, né? Já está nivelado. Então, é uma concorrência Muito que é grande. muito grande, tá? Que é muito grande. Está realmente preparado. Mas o aluno de medicina é um aluno diferenciado. Ele realmente é uma pessoa que realmente se dedica muito e é uma pessoa que geralmente já vem na vida dele se preparando. Não é agora, em um minuto, que ele vai se preparar. Mas, no terceiro dia, muito curioso, falando em medicina, que, por exemplo, Medicina USP São Paulo pede no terceiro dia Física, Química e Biologia. Medicina Ribeirão e Medicina Bauru, que agora tem Medicina Bauru, pedem geografia ao invés de física. Nós comentamos É, sobre isso comentamos com isso, os professores. É. Por quê, Vera? Porque eles acham, é bem isso que a FUVEST mostrou na primeira fase, quando eles fizeram, que o aluno tem que saber o que foi a primeira fase. Tem que ter um conhecimento global. Tem que saber o que está acontecendo no planeta. Se você não souber as condições, por que tem aquela doença? É médico? Aquela doença é ebola naquele lugar da África. Quais são as condições? Então, ele tem que ter uma visão humana. E o diretor da Ribeirão falou que ele não abre mão, que ele fica com geografia. Tá certo, não tá? Tá claro que Entre tá. nós, na física, se você observar a média de nota desses alunos, e a FUVEST, ela não brinca com estatística, né? Ela sabe dizer isso melhor do que eu. Tudo deles é muito bem estudado, é muito bem elaborado. A média dos alunos da física e na medicina é praticamente igual. Igual, não diferencia. Não há um diferencial. O diferencial está justamente nessa geografia. Na geografia. Muita que gente fala assim, define. mas para quê? Não, Pra não, quê? não é uma questão de preparação, porque todos eles são muito bem preparados. Sim. Mas é uma abordagem diferente que se quer ter. Humanista. Exatamente. Muito desse bom. médico. Que Isso o que é aconteceu- sensacional. Que é o que aconteceu na prova da primeira fase. Você não adiantava decorar história ou decorar geografia, você tinha que raciocinar. Exatamente. Mas todo o tempo, né, Vera? O que a gente está a FUVEST é observando, assim. que, É a linha da independente da FUVEST. disciplina, Independente disso. são Na seres pensantes. na primeira fase, a gente já observou isso. Por exemplo, teve pergunta que caiu em história, mas cujo embasamento era literário. Falava sobre o futurismo do Marinetti, por exemplo.
Isso caiu na primeira fase, mas envolvendo conhecimento duplo. Teve uma outra que envolvia física, química, né? Astrofísica com história. Nossa. E cai. Né? Cai, obviamente, dentro daquilo que se exige de uma segunda fase, um conhecimento mais raso. O mais aprofundado na primeira fase. O da segunda fase, não. Você percebe que eles querem que o aluno saia e mergulhe para um pouco. Na segunda fase, as questões realmente têm conteúdo mesmo. Muito conteúdo. Você precisa, não só em geografia, não só em história, mas também nas demais disciplinas. Você precisa de conteúdo mesmo. Então, não adianta, você tem que ser um cara preparado, um cara que realmente habilidade redacional. A segunda fase exige muito. A redação, muito, né? Tem essa seleção aí é muito importante, né? Só passa quem é bom. E detalhe, não pode, se eles pedem cite 2, você tem que falar 2 apenas mas exemplos. Eu sei 3. Não. Sabe por quê? O diretor da USP, já dando várias entrevistas para a gente, ele falou que se você colocar 3 ou 4 ou 5... para dar várias opções. É uma tentativa sua de acertar. Uma tentativa sua de acertar. Dentro daqueles 4, 2 estão certos. Pelo menos não pode. Eu me garanto. Não pode inventar moda, né? Claro. Você tem que... Duas. O que é principal? Então, você tem que realmente responder o que está sendo perguntado. Mas se você não prestar atenção no que está sendo perguntado, você acaba tendo um desconto de nota e perde nota. É o que acontece nos textos em inglês, né? Você tem a pergunta e você tem que responder. Lógico que a pergunta tem que ser abrangente, tem que ser completa, mas você não pode pecar pelo excesso. Se você colocar alguma coisa a mais, eles vão te diminuir a pontuação. Perde nota. Sempre. Querer exibir conhecimento perde nota. Não. Você não pode se limitar... Encheção de linguiça. Você não pode se limitar a colocar o mínimo essencial. Você tem que buscar exatamente quanto mais fiel ao texto, melhor. Eles buscam uma tradução quanto mais fiel ao texto. Lógico, com as adaptações em relação ao português, né? Porque você não pode escrever ao pé da letra que vai ficar um português horroroso. Sim. Mas você tem que ser extremamente fiel à tradução daquilo que aparece no texto, mas sem aumentar nada. Professor Daili, o que o aluno tem que estudar agora para essa segunda fase? Quais são os pontos? Vai falar que é para descansar, que ele já sabe tudo, né? Isso, aonde? Agora tem que pegar... Bom, já que está nivelado pelo mais alto... É que agora é um outro enfoque. Então, vamos lá. Outro enfoque. Tem a ver muito com a habilidade redacional. Eles precisam tomar cuidado com o comando da questão. Ok. Isso já faz uma peneira na primeira fase, na segunda fase, então, é definitivo. O roteiro, é isso? Como. Não, o comando da questão é o que se pergunta. A gente chama de comando da questão, mas é a pergunta. Tá. Então, se ele disser, retire do texto, não queira inventar, retire do texto. Entendi. Observe na foto. Observe na foto. É na foto. A não imagem do texto diz, os dados da tabela são... Olha para a tabela. Não tente fugir disso. A maioria deles se perdem nisso daí. Porque tem coisa que eles querem discutir. Teve uma questão famosa aí de segunda fase da FUVEST, onde perguntava o que a Idade Média pensava a respeito da mulher. Teve gente que achou que era redação e que ele tinha que discutir feminismo, não sei o quê. Na Idade Média, querido, você perdeu, você não percebeu a discussão. A discussão, ele não está querendo saber da sua opinião, ele não está querendo saber o que hoje se pensa a respeito disso, era o que se pensava da mulher na Idade Média. Goste você ou não, ele não está pedindo para você expressar sua opinião. Não é isso que se quer. Então, ele tinha que falar. E muito aluno se perdeu nessa hora. Que aí quer contar toda a história da Idade Média. Não é nem isso. Ele começa a querer discutir a partir de um prisma moderno, que ele atual. Da questão da mulher hoje. E aí não cabe. Porque na Idade Média a mulher ela era massacrada pelos homens. Elas nem tinham esse conceito, não era nem isso. Você não pode deduzir nada. Você tem que escrever realmente o que está escrito ali. Eu sempre falo para os alunos, se o texto disser, por exemplo, a melancia é cor-de-rosa com bolinhas verdes, e perguntarem para você qual é a cor da melancia, não adianta você falar a cor da melancia real. Você tem que falar a cor que o texto fala a respeito da melancia.
Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque eles fazem isso que dedução faz a partir a diferença. do texto. É olhar Entendi. o texto. Olhar isso o que faz a texto. diferença. O texto é Toda. o fio condutor. Quer Toda dizer, a a diferença. Cristina até exagerou aí um pouquinho, mas é justamente Não, Mas mas é é isso, isso, mas a gente é tem que isso. falar para o aluno que é exatamente isso. Porque eles começam devagar a respeito de um texto e começam a colocar as opiniões deles. E lembrando, Que né, não tem Cristina, nada a ver. que tem o espaço. Você tem limite de espaço, tem lá o espaço já delimitado. Não dá para escrever assim do lado. Não pode, eles não vão. Se você puser setinhas, não olham. Não pode. Não Setinha, pode. né? Vire. Vire, não olham. Não, Não se olham. escreve a terceira no lugar da quarta e coloca, rascunha assim, escreve 4, vide o outro. Não tem isso não E existe. mesmo porque a FUVEST tem uma equipe de correção e a pessoa é treinada. Eu vou corrigir só número 1. Ela vai corrigir só 2, o outro vai corrigir só 3. Então, não adianta se colocar nessa situação assim, não. Tá? É uma coisa complicada. Então, para inclusive ser mais justo, porque a hora que eu corrijo todas número 1, eu faço uma amostragem, primeiro eu corrijo 20, vejo que é 20 provas, e daí vejo como é que eles fizeram. Se eles respondem, todo mundo respondeu X, todo mundo então tem que ter o X. Aqueles 20 fizeram, opa, o X é importante. Se todo mundo respondeu o Z, opa, agora se ninguém respondeu o A, então o A não foi importante. Ninguém lembrou do A, então não deve ter aprendido, inclusive no ensino médio. Então, a FUVEST ajusta a resposta. Muito criteriosa. Ajusta a resposta. Tá? Então, a resposta é feita em função daquela amostragem. Imagina que você pegue um aluno que domine o assunto. E ele escreveu exatamente uma resposta gabarito, perfeita. Né? Aí você pega um aluno que só lembrou 2 aspectos daquele assunto e tal. Você não pode dar a mesma nota para um e para o outro. Eles levam em consideração isso. Então, é a partir disso que você pode dizer, está vendo? Uma nota completa é essa resposta. Então, ele se baseia naquela nota completa. Olha, a FUVEST ela não brinca com a questão de dados, com aquilo que ela trabalha. Eu não sei se alguém trabalha, talvez Vera conheça mais do que eu nisso, mas ninguém trabalha tão eficientemente com os dados como a FUVEST faz. Não tem como. Não tem a Unesp e a Unicamp se aproximam muito, elas são bastante criteriosas também. É que a FUVEST trabalha com um universo maior de alunos, né? Então, precisa realmente ter uma exigência, fazer a coisa bem feita. Acho que até por causa dos dados que eles apresentam pós-vestibular, né, Vera, também? A Unesp foi a primeira que começou apresentando, Daili. A Unesp, ela publica, inclusive, livro, ela tem os dados estatísticos que são muito, sabe? Ela é avançadíssima nisso, né? A Unicamp faz tempo também. A Unicamp foi depois, a FUVEST foi a última. Apresenta. Foi a última. Agora, a Unicamp, por exemplo, ela solta a resposta esperada. Esperada. O que a Unicamp quer como resposta. Quer dizer, o candidato consegue se autoavaliar e saber se ele acertou ou não acertou. Né? Agora, as demais são difíceis. Isso daí. O aluno nem sempre sabe o que poderia. Tá? Mas a FUVEST tem um critério, por exemplo, no terceiro dia são 12 questões. 6, 6 ou 4, 4, 4, 12. E cada uma vale 4 pontos. Você pode tirar 0, 1, 2, 3 ou 4. Tá? Ok. Então, você tem as possibilidades de você, sabe, se acertei metade, eu ganho 2. Eu acertei 3 quartos, eu ganho 3. Eu acertei tudo, 4. Tá? Então, tem a possibilidade. Agora, nós estamos conversando antes do programa e surgiu uma coisa que... em que situação que o aluno é eliminado, por exemplo? Eu ia entrar nesse assunto. Que situação que ele é eliminado? Ele é eliminado, não se ele errar, por exemplo, vamos dizer que seja jornalismo, e que ele, no terceiro dia, faça geografia e história. Suponha que ele erre todas de geografia. Não tem problema, ele acertou algumas de história. Tá? Então, ele não tem isso, zerou de geografia. Para eles, é a prova inteira que é composta de história prova do e dia, geografia. do dia. Tá. Então, se ele zerar naquele dia, no terceiro dia, daí ele é eliminado do vestibular. Tá. Ou se ele zerou no primeiro dia, ou se ele zerou no segundo dia. Tá? Mas não por matéria. Não por disciplina, e sim pelo conjunto do dia. Se no conjunto do dia ele foi mal, zerou. Mas é difícil zerar se você vai bem em alguma... Não, você pode faltar, é um 0. Ah, bom. Você pode faltar, não existe, é impossível, não existe. E existem pessoas que podem, no seu segundo dia, é a nota pior deles, o segundo dia.
Tá? Se você começar a observar, porque eles depois recebem um desempenho, que são as notas que a FUVEST manda para eles. Da estatística que eles são nisso. Então, tem o desempenho. A hora que você olha o desempenho, tem gráfico no desempenho. Você olha o segundo dia e fala, opa. Então, eles já sabem, por exemplo, quem concorre à medicina, que é uma super concorrência, e determinadas carreiras, por exemplo, jornalismo é uma concorrência grande, direito, a poli, então, administração, algumas concorrências, arquitetura, algumas concorrências maiores, RI. Né? Então, se eles concorrem a uma coisa que é bem, eles focam no segundo dia, tomam cuidado no segundo dia. Porque o segundo cuidado, dia, realmente, a dica aqui é tomar conta, tomar cuidado no segundo dia. Se né? você for mal no segundo dia, opa, você despenca. Porque uma coisinha que você erra, você já despenca. São milhares de pessoas. Então, como eu falei, vai para a segunda fase nessas carreiras que ela apresentou, um pessoal muito nivelado. Muito preparado. Muito nivelado. Nível então, alto, assim, né? Não, altíssimo. Não é alto. Nós estamos falando de grandes pessoas. Não é qualquer um que pega uma medicina Pinheiros, não. Né? Então, há uma diferença assim, de fração que você pode achar pequena, mas que te joga lá para trás ou que te impulsiona lá para frente. Entendi. Então, isso é muito importante. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o segundo dia. Agora, Vera, toda a pontuação do vestibular acaba com a chamada nota final do candidato. Como é que é feito esse cálculo? Bom, eles somam a primeira fase, vale. Tem gente que acha que joga fora a primeira fase. Não joga fora. A nota é somada da primeira fase, somada os 3 dias, e daí você tem que ver se é um candidato que, por exemplo, tem alguma... ou filho ou índios, ou negros, ou pardos, aquela situação, negros, tá? Então, ele tem um bônus, tá? Então, tem que ver cada caso, caso a caso. Eles têm no manual, na página deles, eu tinha até marcado, vou te falar, você tem, ó, como faz o Inclusp, como faz cada situação deles, tá? Cada situação deles tem aqui, ó, todos os cálculos para cada situação, onde o candidato se encontra. Tá? Então, você tem que ter, olhar no manual, por exemplo, nesta página aqui, ó, do manual deste ano, que página é esta? Tá? Falando da segunda fase, apesar delas não são numeradas, eu nem percebi se tinha número nisso. Mas, falando sobre as provas, eles explicam direitinho, inclusive, o cálculo matemático, tá? De cada uma fórmula, mas eu acho que o aluno não tem que se preocupar com isso, porque isso é uma coisa feita por computador, a própria, né? Mas tem aqui como se faz o cálculo direitinho de cada... super criteriosos, muito, né? Muito. É isso que você está falando, né, Daili? Muito. Então, vamos lá, Tem toda uma metodologia que existe aqui de como chegar na classificação final de cada carreira. Tem aqui, ó, olha os cálculos que existem aqui. Mas ele não precisa perder tempo de fazer, ele não sabe. Se concentrar no estudar e ir bem no vestibular. Pronto. O foco é a matéria, ele tem que se envolver, tem que se preparar o melhor. Né? Vamos colocar as considerações de cada um finais. O que você aconselha agora nesse finalzinho? Olha, o que eu sempre aconselho é ler, tá? Qualquer coisinha que você puder ter às mãos, você lê. Tomar cuidado na hora de você ler o texto. É importante que você leia com muito cuidado, que você grife os parágrafos, as expressões que são importantes. Não se preocupar com palavras desconhecidas. Nós tivemos, na primeira fase, um texto que tinha muita palavra desconhecida, inclusive para professores. Olha. Se o aluno ficou se pegando com aquelas palavras difíceis, ele não consegue fazer o texto. Esquece aquilo. Dá uma leitura por cima, vai para as alternativas, para as questões, e daí você localiza aquela questão onde ela está no texto, porque ela com certeza vai estar no texto. Então, isso é muito cuidado na leitura. Sempre a leitura tem que ser feita com muito critério. Tá? E não se esquecer de que leitura, quanto mais você ler textos em inglês, mais vocabulário você vai ter. Tá? Então, é fundamental que esse pouco de tempo que está sobrando ali, o aluno pegar 10 minutinhos que seja, 5 minutinhos que seja, leia alguma coisinha, Economist,
The New York Times. E esse vocabulário também vai Guardian. ajudar Com certeza, porque é como eu sempre falo, conhecimento de língua, não só de inglês, é um acúmulo de conhecimento. Claro. Entendeu? Então, se você aprender uma palavrinha hoje, aprender outra amanhã, não tem importância. Não tem aprender uma palavra contraindicação, só, né? não. Agora, tomar muito cuidado para não se fixar naquilo que eu não sei. Eu vou me fixar no que eu sei. Eu vou me fixar no vocabulário que eu conheço, porque eu sou inteligente o suficiente para deduzir as palavras que eu não conheço. Muito Tá? bem mesmo. Certo. Professor Daili. Em história, é a questão da objetividade, né, da resposta que já foi dito aqui. É uma coisa que eles se perdem muito mesmo. A gente observa isso e chama a atenção deles o tempo todo. O que é objetividade? Vou exagerar aqui, dar um exemplo grosseiro, claro. Pergunta é, você gosta de abacate? Claro, ontem eu andei de carro com meu pai. Ontem eu andei de carro com meu pai, quer dizer, nada a Aí ver ele falou com nada. assim, não, mas espera aí, você não entendeu, aqui a gente saiu de carro para ir no supermercado para comprar abacate. Não, querido, vale o que está escrito. Não adianta você querer dizer e achar que entendeu. Você tem que se fazer claro, não pode enrolar. Não tem telepatia. Não tem. Outra coisa que assim, é muito comum, né? Eles estão lendo a prova e aí, de repente, eles pegam a prova e falam assim, Getúlio Vargas. Esse eu sei. Ele começa, Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, que Getúlio Vargas... Mas por que está perguntando de Getúlio Vargas, caramba? Ninguém pediu a biografia. Ele não perguntou a biografia dele. E a pergunta, às vezes, era sobre política trabalhista. O cara contou como Getúlio Vargas chegou ao poder em 30, o golpe que ele deu em 37, que Getúlio criou. Né, porque o problema, que a gente falou aqui, é muito sério. E é esse o maior problema. Mas eles não aprendem mais nada daqui para frente? Olha, aprende-se muito pouco. Mas a habilidade redacional, a gente percebe, isso faz a diferença total na segunda fase. Não responda o que não foi perguntado, não encha a linguiça. Ele perguntou, é isso que você vai responder. Curto e grosso, simples assim. Não é uma questão de conteúdo. O que a gente fala das dicas, e isso toda a matéria diz, olha, excluindo basicamente quase tudo que se perguntou na primeira fase, se preocupe com os temas que sobraram para a segunda fase. Que bacana isso. Eu acho Mas bom, pode né? cair uma questão que... Pode Daili? cair. Uma questão que caiu... Pode cair. Por isso que não há regra. Assim como, se você olhar a prova da primeira fase, você não tem pergunta falando de efemérides. Todo mundo estudando, rasgando, tirando o cabelo para estudar 100 anos da Revolução Russa, 100 anos sobre... Não teve. Não é assim que eles trabalham. Embora na segunda fase já aconteceu, por exemplo... Sabe aonde? Em química, falando de... caiu. Não, e vou te contar uma mais, então. Sabe o que às vezes eles costumam perguntar na segunda fase? O que é do ano do vestibular. Então, por exemplo, lembra quando caiu a criação do Estado de Israel em 2008? E a pergunta foi no vestibular que, teoricamente, eles achavam que era 2007. É igual esse ano, o vestibular é 2018. 18. Uhum. Já foi Então, o 17. 17 já foi, né? Já foi. Querido, tchau. Já caiu sobre Revolução Russa em 2009. Por quê? Foi no dia 1º de janeiro. Então, logo na segunda fase, já veio a pergunta. O cara achou que ele ia estudar isso no outro ano. Entendi. Porque ele estava preocupado com isso lá. E não era. Então, essa é a única vez que há uma possibilidade de cair as tais efemérides, as tais datas comemorativas, é numa segunda fase. Que o pessoal se bitola muito. 2017, eu tenho que me preocupar com isso. O vestibular é 2018. Entendi. Então, quando sai em janeiro, já pode mudou o calendário, já é querido. Fique esperto. Muito bem. Vera. Muito importante. Muitos alunos falaram, vou olhar a prova do ano passado, do retrasado, e fazer um levantamento do que caiu. Veja, não aconteceu isso este ano. Foi muito sério isso já na primeira fase. Tá? Caíram ano passado 8 questões de história do Brasil e agora esse ano caíram 2. Tá? Você precisa tomar cuidado. Matemática foi a mesma coisa, não caiu nenhuma de geometria. É incrível. Então, precisa tomar cuidado. O ano passado caíram muitas. Então, não pode ir por essa estatística que o aluno quer fazer. Essas formulazinhas pré-fabricadas não vai. Estatística deles, né? Eles é que fazem. A geografia, por exemplo, é imensa. Tá? É imensa. Dá para cair muita coisa agora no segundo dia, no terceiro, sem repetir absolutamente tema nenhum.
Olha. De tão grande que é a geografia. Bom, só países mundiais temos quase 200. Mas qualquer país tem... Uma dica. Dica. De novo, falar em Estados Unidos, de novo falar, mas o aluno não fica esperando cair. Trump, de repente, cai uma questão clássica dos Estados Unidos, uma questão clássica de Grã-Bretanha, de Reino Unido, uma questão como foi na primeira fase, uma questão Alemanha, abrangente que mas aí já não cai. Não, aí já é Não específica. É comum. Pode. Mas específica. Não é comum. Uma clássica sobre Coreias, as duas Coreias já caíram várias vezes na segunda fase Coreias. Então, sabe... Coreia está na moda, né? Então, mas tudo é esperado. E dentro do Brasil também, tanta coisa. O importante é que o aluno esteja preparado, porque e pelo que você está sabem, falando, essa segunda fase o nível é muito alto. Eles têm 2 então cadernos de revisão para a segunda fase, 2. Nossa. Veja, não é um só, 2. Portanto, eles têm o caderno 2 agora e o terceiro. Então, eles têm muita coisa para eles estudarem. Mãos à obra, vamos estudar, que você é capaz. Isso mesmo. Quero agradecer a professora Vera Lúcia da Costa Antunes, que é professora e coordenadora de Geografia do curso e Colégio Objetivo. A professora Maria Cristina Armaganijan, que é coordenadora de Inglês do curso e Colégio Objetivo. E ao professor Daili Matos, que é professor e coordenador de História do curso e Colégio Objetivo. Muito obrigada, sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Vocês, que agradeço. Fica aqui esse nosso programa especial do Duas na Tri, FUVEST, para que todos os alunos realmente passam bonito lá, né? É isso mesmo. E só lembrando que a educação é uma história sem fim. Objetivo Liderança Absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo.